Salve, rapaziada! Como é que vocês estão, meus guri? Hoje eu voltei com o nosso demônio Zaha. Como teve um problema no meio do vídeo ali com o áudio, eu decidi trazer logo a segunda parte, que eu já corrigi o erro, trago mais e ainda lhe dou-lhe. Então, sem mais enrolação, vamos dar-lhe. Em cima do penhasco das 10.000 milhas, um cara diz que esse lugar o lembra dos tempos antigos, especialmente aqueles no qual ele sonhava em se tornar um deus marcial. Um sonho ambicioso, mas que ele queria realizar. Sempre que ele falava isso pra alguém, as pessoas diziam que ele era louco e ele treinou loucamente. Ele achava que o treino que ele fazia era o suficiente pra realizar o seu sonho, só que no final das contas não foi. Alguém aparece nas costas e chama pelo demônio insano. O protagonista olha pra trás e o braço esquerdo do culto demoníaco fala pra ele não perder tempo e devolver a pérola celestial. O demônio insano pergunta se por acaso ele não escutou o que ele disse antes. Só que o cara responde que agora ele não tem mais pra onde fugir e esse é o fim dele. O demônio insano puxa a pérola do bolso e pergunta se é essa que eles querem. Então ameaça jogar ela de cima do penhasco das 10.000 milhas. Os caras dizem que ele pode continuar o que ia falar então. O demônio diz que ele é perito em jogos mentais e estratégias e jamais cairia em uma armadilha sexual. Porém, o cara que tá atrás diz que isso é só o que ele pensa. E dá uma cutucada falando que ele só não foi enganado pelas mulheres porque elas não tinham coragem de tentar enganar ele. O coitado não tem paz nem antes da morte. Foi por isso que as únicas mulheres que aceitavam a missão eram as feias, e todo mundo sabe disso. Os dois se encaram de repente, e o demônio ameaça mais uma vez jogar a pérola do penhasco. Ele diz novamente que para se tornar o deus da arte marcial ele treinou de tudo um pouco. Ele realmente é o que dizem, o demônio insano. Os caras parecem não se importar com o que ele falou e ficam encarando. Perguntam se ele terminou e ele diz que não. O demônio diz que nessa situação o tempo que ele investiu para trazer paz pro mundo agora parece inútil. O braço esquerdo fala que isso não faz sentido, até porque ele é um dos mais procurados na lista do Império. Mais uma vez ele mostra a pérola e ameaça jogar fora. O cara pede perdão e fala para ele continuar de novo. O demônio fala que vendo quanto ele se controla por causa da pérola, pelo visto ela deve ser muito importante. Ele matou cerca de 100 soldados do culto demoníaco enquanto era perseguido, mas agora tá todo mundo se contendo. O braço esquerdo começa a perder a cabeça falando que ele tá passando dos limites. Eles se encaram por um instante, e o demônio diz que pelo visto essa sede de sangue mostra que ele quer matar ele. Porém antes ele vai jogar a pérola do penhasco porque seria um incômodo lutar com ela em mãos. O braço esquerdo pede desculpa e diz que eles precisam conversar antes. O demônio diz que não é hora de conversa, até porque ele tá sendo perseguido há dias sem poder comer ou dormir. O coitado não teve nem tempo de usar o banheiro, o cara fala que é a estratégia deles. O demônio ameaça e o braço esquerdo pergunta o que ele vai fazer. Com a pérola em mãos, ele diz que tá na hora deles sofrerem um pouco do jeito dele. E com isso, come a pérola. O braço esquerdo fica suando frio. E o demônio diz que ela tem um gosto inesperado, parece pêssego. O cara xinga ele e com isso ele meio morto sorri, dizendo que fez a escolha certa. O cara então dá ordem para que o ataquem e não deixem ele sair vivo. Os caras avançam em direção ao demônio. Ele desliza o pé e se prepara para o combate. O primeiro vem e passa-lhe a lâmina. Ele desvia e acerta uma na barriga. O coitado sai voando enquanto o outro já vem no corte. O demônio desvia e acerta uma cotovelada nas costas. Cercado por uns 8 caras, ele desvia de 3 lâminas e o cara fica se tremendo. Com a mão ele dá-lhe no peito de um, na barriga do outro. Rapaz do céu, quebrou as costelas de todo mundo. Os coitados saiu tudo voando. Eles batem no chão igual uns pedaços de lixo e o demônio tá lá parado. Ele chama pelo braço esquerdo e pergunta até quando ele vai deixar que os subordinados deles morram. O cara diz então que vai enfrentá-lo e manda todo mundo sair pra trás. O demônio diz que ele tá se achando demais pra alguém que ficou se escondendo enquanto ele tava sendo caçado. O braço esquerdo manda ele calar a boca e vai na direção. O demônio se prepara e fala pra ele vir com tudo. Rapaz, o cara vem explodindo com a aura, tá preparando até um Rasengan ali. O demônio também tenta concentrar energia, só que claramente não tá no melhor estado. Porém, ele garante que ao menos vai levar esse braço esquerdo com ele. Os caras vêm frente a frente, que é Sasuke e Naruto. A explosão no meio do penhasco cega todo mundo, ninguém consegue ver o que tá acontecendo. O demônio é arremessado do pico da montanha, e no ar percebe que o corpo dele tava acabado demais pra lidar com aquele cara. Porém, lá embaixo, o braço esquerdo se pergunta se o demônio insano realmente era tão forte assim com esse corpo. O braço dele ficou distorcido, e ele percebe que o demônio era mais forte do que todos pensavam. Porém, ele vê que arremessou o cara longe e grita por ele, enquanto o demônio sorri pensando que morrer vendo esse cara agonizando não é tão ruim. Ele espera que o líder deles mate todo mundo.
E com isso ele se foi com o braço olhando lá de cima do pico. Ele olhou pra todo mundo e falou pra eles descerem no penhasco e achar logo o corpo dele. No vazio, o demônio só pensava que ao menos ele conseguiu matar alguns e ainda roubou um item sagrado. Talvez se as pessoas soubessem disso, ele seria considerado o artista marcial daquele ano. Porém, a grande pergunta que ele se faz antes de morrer é: por que ele nunca conseguiu namorar com uma gostosa? Rapaz, o coitado foi por outra vida destruído mesmo. De repente ele se vê num vazio dourado. Olhando pros lados, ele não tem ideia de onde tá. Um velho barbado aparece falando que ele comeu algo que continha a alma dele e deve ser um louco. O demônio olha pro cara e percebe que ele é extremamente forte em um segundo. O velho diz que isso não importa e avisa que a pérola que ele consumiu carregava a alma de inúmeros artistas marciais. Agora que ele fez isso, outras almas ficaram presas a dele. Quando ele dormir, as almas o acordarão e quando ele comer, as almas compartilharão da comida. Além disso, irão se agarrar a qualquer um que ele encostar. Porém, a energia dele aumentará a um estado incontrolável. E, estranhamente, o demônio parece gostar de tudo isso. E o velho fica se perguntando se o moleque é burro para não ter percebido que ele vai entrar em um estado de sobrecarga. O velho diz então que vai perguntar só uma coisa: por que ele engoliu a pérola celestial? Só o olhar daquele cara faz o demônio hesitar. O poder dele vai além da compreensão e ele sabe que se der a resposta errada ele vai morrer ali. O velho diz que é para ele responder com sinceridade. E o demônio diz que comeu só para garantir que o líder do culto não comesse. O velho pergunta a razão disso. E ele fala que odeia o culto demoníaco já que eles não enxergam os humanos como iguais. O velho diz que entendeu que pelo visto ele comeu para impedir que alguém que não vê os outros como humanos ficasse mais forte. Ele coça a barba dizendo que de certa forma isso é como fazer o bem. E fala que é um bom motivo. O demônio solta um suspiro aliviado. O velho então diz que a linha de vida que ele receberá será a última existente e ele não conseguirá ajudá-lo pois receberá uma punição. O demônio parece não entender do que ele tá falando, enquanto o velho diz que é a melhor escolha que ele pode dar. Ele junta a mão cercando a pérola, falando que esse é o melhor presente que ele pode receber. O demônio parece ficar desacreditado, e o velho some em um flash de luz. Cena seguinte em uma casa no meio das montanhas. De repente ele se levanta da cama. Olhando em volta ele reconhece. Aquela era a pousada que ele vivia quando era criança. Rapaz do céu, isso aí é um menino quando era criança? Tá explicado porque morreu sem uma amigona. O nome dele é Yi-Zaha. Olhando em volta, ele tem certeza de onde tá e sabe que não é um sonho. Ele se pergunta o que aconteceu então. Ele tinha mais ou menos 20 anos quando morava ali. Agora tá mais aceitável essa cara de acabado. Porém, a primeira coisa que o maluco pensa é que agora ele vai conseguir treinar as artes marciais mais cedo do que antes. Ele já praticou uma vez, então ele vai conseguir se fortalecer muito mais rápido. Ele cerra os punhos dizendo que vai ficar ainda mais forte. Porém, sente uma dor e percebe que tá com o rosto machucado e levou uma surra. Ao sair do lado de fora do quarto, a sala inteira tá destruída. Vendo aquilo, ele se lembra que foi em uma certa época. Dois caras chamaram ele e perguntaram o porquê ele tava economizando dinheiro. O Zaha ficou pensando que não ia falar sobre a morte de seus pais e que ele tava desesperado por dinheiro. Então falou que o sonho dele era ir na casa de massagem e escutar uma música de uma tal de Chae Hyang. Os caras falaram que era um sonho modesto, porém começou a se espalhar um boato de que o garoto da pousada Zaha pedia dinheiro igual um desesperado pra dormir com a tal da Chae Hyang. O Zaha se lembra que tudo isso foi uma piada, mas virou um rumor distorcido. E pelo estado da pousada, ele voltou bem pra essa época. Ele fica com raiva pensando que foi surrado só por causa daquilo. Porém, primeiro ele precisa ver o estado que tá o corpo dele pra depois decidir o que fazer. Ele se senta pra entender como tá o poder dele e utiliza as antigas técnicas do demônio insano. Ele percebeu o quão fraco o corpo dele era nesse tempo e continuou praticando. O sol se pôs e a noite chegou. O Zaha ficou impressionado. O progresso dele para um primeiro dia tinha sido muito bom. Se lembrando que o velho falou que ele recebeu o melhor presente, ele pensou que talvez fosse isso. Talvez esse poder a mais tenha a ver com aquela pérola celestial que ele consumiu. Porém, infelizmente, ele ainda tá muito fraco. Mas ele relaxa, pensando que pelo menos ele vai ficar muito mais forte do que esperava. Ele então decide dar uma olhada na província de Iliang. Caminhando pela cidade, a memória dele vai voltando aos poucos. Um cara palitando os dentes vê ele passando. E fala por do lado que é o moleque da pousada Zaha, que fica impressionado que ele tá vivo. Todo mundo na cidade sabe que ele tomou uma surra e pensa que ele é um perdedor. O Zaha escuta tudo que estão falando e começa a ficar com raiva. De repente ele para e reconhece o local como a casa da alegria que ele tanto queria visitar. Ele foi surrado por vários caras por ter falado que queria passar um tempo com a tal da Chae Hyang. Os caras bateu nele falando que era bom ele esquecer desse sonho.
Quando ele olhou pro lado, ele viu a Shai Hyang o encarando, que eu achei que seria mais poderosa, mas né, vamos ver, né? O Zaha não sabia por que estava sendo tratado assim, já que ele não disse aquilo. Ele então voltou para a pousada e encontrou ela destruída também. Ele põe a mão na cabeça, dizendo que até o demônio insano teve momentos como esse. Mas ele voltou para a época perfeita. Tá na hora de resolver essa confusão. Alguém atrás pergunta o que o garoto de recado está fazendo ali. Ele olha para trás e o cara pergunta se ele veio tacar fogo no parque de diversão. E diz que é melhor ele desistir disso, até porque ele ia ficar assustado se visse fogo. Vem na cara dele falando que é impressionante que ele não tenha morrido. Porém, era melhor ele ter ficado na pousada ao invés de estar aqui andando. O Zaha não falou nada ainda e o cara começa a perguntar se ele tá surdo. De repente, ele pergunta pro cara qual é o nome dele. O cara perde a cabeça do nada e vem pra dar um soco. Porém, com preguiça, o Zaha só se esquiva. Dá um toquezinho no queixo e o cara cai duro no chão. Ele se vai se perguntando por que esse maluco ficou bravo, sendo que ele só perguntou o nome. Ele então chega na frente do parquinho e o cara pergunta por que o mesmo moleque de antes está ali de novo. O Zaha questiona se essa é a forma certa de falar com um cliente. Mais um louco da cabeça que já vem pra dar-lhe uma. O Zaha se agacha desviando facilmente, põe a mão na cara e esmaga ele no chão. O coitado foi pra dormir. Ele se vai dizendo que esse lugar realmente não tem noção de atendimento. Todo mundo lá dentro tava tranquilo, até o louco abrir a porta e gritar que é pra todo mundo vir receber o cliente. Os caras estranhou aquilo e ficaram encarando ele. O Zaha tava tranquilão com um sorriso na cara. Todo mundo começou a se perguntar se não era o garoto da pousada. Será que ele tinha ficado maluco depois da surra? Os caras se aproximaram perguntando se ele tinha enlouquecido, onde ele pensava que tava. O Zaha sorriu dizendo que tinha vindo até ali pra beber. O cara perdeu a cabeça e foi pra dar-lhe um tapa, mas alguém falou pra ele parar. E disse que era pra ele deixar entrar. O Zaha reconheceu o cara como Cha Sentai, o gerente do barquinho. Ele falou pra todos que eles não poderiam expulsar um cliente que veio só pra beber. O Zaha sorriu e falou pros caras pra eles escutarem bem. Ele entrou e o cara falou pra que colocassem ele numa boa mesa. Ele então subiu as escadas e o cara guiou ele até um dos quartos. Na porta o cara perguntou o que ele ia beber e o Zaha falou que era pra trazer o melhor que eles tivessem. O cara falou pra ele tomar cuidado com o que fala e o Zaha perguntou o que ia acontecer. Por acaso ele não gostava do garoto de recados mandando nele? O cara tava perdendo a cabeça, se perguntando se o garoto tinha ficado maluco. Ele então só saiu falando pra ele aguardar. O Zaha ficou tranquilo sentado lá. Alguém serviu uma bebida e ele perguntou qual que era. Uma das trabalhadoras daquele lugar falou que era um licor do Quan de alta qualidade. Ela serviu e o Zaha perguntou se a Shai Hyang tava lá. Porém, a mulher avisou pra ele não falar sobre isso, já que o dono ia ficar com raiva. O Zaha disse que, pelo visto, todo mundo da província já sabe que ele apanhou por ela. Porém, mandou trazê-la logo. A mulher suspirou e falou então que iria chamá-la. Olhando o vinho, o Zaha percebeu que, julgando pelo cheiro e cor, aquilo ali não era nem de terceira categoria. Realmente só tinha safado naquele lugar. De repente, alguém veio correndo e abriu a porta, perguntando quem ele pensava que é. Calmamente, o Zaha perguntou se era errado um garoto de recados beber no parquinho. Todo mundo tava achando que ele ficou louco de vez. O Zaha se lembrou do nome do cara como Danguak. Falou pra ele se aproximar que ele ia servir um copo. O cara se sentou e perguntou se eles bateram muito forte a última vez pra ele ter ficado louco. O Zaha ignorou, serviu a bebida e entregou pra ele. O cara disse que seria melhor ele sumir depois de terminar esse drink antes que as coisas complicassem. Porém, calmamente, o Zaha chamou por ele. O cara bateu a mão na mesa e foi pra dar-lhe um tapa. Porém, tomou-lhe uma fincadinha em cima da mão. E o Zaha só deu um sorrisinho. E falou que ele só tava querendo ver a Shai Hyang antes de sair. Então por que tava todo mundo latindo igual a cadela naquele lugar? De repente a porta abriu. Era a Shai Hyang com uma carinha de brava. Ela falou pro irmão Danguak esperar do lado de fora. O Zaha falou que era bom ele esperar lá fora mesmo. E com isso o cara saiu correndo. Ele fechou a porta, ela se sentou e o Zaha sorriu. Ela ficou curiosa e perguntou por que ele estava sorrindo. O Zaha disse que por motivo nenhum, por acaso um garoto de recados precisava controlar suas emoções nesse lugar? Ela questionou se ele achava aquela situação engraçada. O Zaha falou que tinha o dinheiro. Ela então questionou, falando que aquele vinho era muito caro e ele teria que pagar pelos remédios do Danguak. E pro próprio bem dele, era melhor ele pagar isso tudo e ir embora. O Zaha ficou pensando que era a primeira vez que ele via a Shai Hyang de perto. E ela avisou que nem com balde de ouro faria uma diversãozinha a mais com ele. Ela trabalhava lá, porém não saía com qualquer um. O Zaha bateu na mesa e falou que ia ser claro.
O dinheiro que ele guardou não era pra ir no parquinho dela e sim pra escutar ela cantar. Até porque ele ouviu dizer que ela vendia arte ao invés de corpo. Ela ia falar que não escutou isso, porém o Zaha disse que foi uma piada que ele falou na pousada. Ele não queria fazer aquilo e nem tinha dinheiro se quisesse. E essa foi a razão para ele ter procurado ela. Então agora ela já pode sair. Ela toma um susto e ele repete que ela pode sair. De repente 3 caras abrem a porta. Eles chamam pelo Zaha e falam que ele veio pelo visto para morrer dessa vez. É bom ele sair agora ou eles vão ter que limpar o sangue dali. O Zaha calmamente coloca a bebida falando que vai terminar antes. Os caras desacreditam da ousadia. E o Zaha pergunta se eles estão inseguros de que podem matar ele a qualquer momento. Os caras ficam meio sem o que falar e começam a ir com os coringas se tremendo. Eles se sentam então falando que essa vai ser a última bebida dele. Entre si conversam que esse cara é mais homem do que eles pensavam, veio aqui e ainda chamou a Chae Young. Se eles soubessem que o garoto é assim, tinham dado uma surra melhor. O líder diz que dessa forma, pelo menos ele não deve achar injusto apanhar mais dessa vez, não é? Ele pergunta de novo pro Zaha se ele não tá certo, que ignora e pergunta se ele quer uma bebida. O líder muda de expressão e fala que se ele já acabou é bom sair logo. O Zaha serve mais uma bebida e prova, falando que é ridículo que eles vendam um negócio tão ruim dizendo que é de alta qualidade. Os 3 ficam só encarando, e o líder não consegue acreditar que ele tá tão relaxado assim. Será que ele ficou maluco depois da surra? O Zaha vai se servir, só que agora a bebida acabou, então ele diz que tem algo pra perguntar. E então diz: meus velhos amigos, eu sou mesmo essa piada? O cara dá uma risadinha, dizendo que ele é uma piada. Até porque, só por causa de uma surra, escalou as coisas até esse ponto. O Zaha tá tentando conter a risada assim. E os caras começam a perder a cabeça. O Zaha ri deles e eles riem do Zaha. De repente eles puxam uma lâmina na direção dele. O Zaha dá-lhe uma bicuda na mesa. Ele se levanta, encara a mesa, dá-lhe um chute. Ela voa, pega os caras, esmaga todo mundo na parede. Os 3 já caem acabados no chão. Ele calmamente pisa nela e pergunta se ele por acaso ainda é uma piada. Do lado de fora, aquela anfitriã tá suando, enquanto ela só escuta alguém perguntando se por acaso é uma piada. É o Zaha pisando nos caras, a mesa inteira já se destruiu. Ela não consegue entender como aquilo aconteceu. O Zaha chama ela de velha e manda trazer mais daquele licor lixo deles. Ela não gosta de ser chamada de velha e avisa que o licor do Kwang é um dos mais finos. Mas o Zaha é de pio e avisa que não gosta muito de bater em mulher que não sabe arte marcial. Mas é bom ela pensar de novo antes de abrir a boca. Eita, que com isso ela se virou. O Zaha só olhou pro lado e depois pro chão. Os caras tava destruído. Ele se agachou e ficou perguntando se eles não iam falar que ele era uma piada. De repente, no corredor tava vindo um exército. Era o Cha Sun-tai que encarou ele. O Zaha sorriu. Ele entrou na sala e olhou tudo destruído. Então perguntou se o Zaha tinha ficado louco. Nesse ritmo ele ia morrer. O Zaha perguntou se ele realmente ia morrer e o Sun-tai disse que sim. Eles só ficaram se encarando por um segundo, com o Zaha rindo e o cara desacreditando. De repente ele partiu pra cima. Ele tentou acertar uma no pescoço, mas o Zaha já tinha se agachado e pegado um barril. Confiante e sem dó, estourou na cabeça dele. Os caras atrás desacreditaram e o coitado começou a soltar aquele ketchup. O Zaha perguntou se mais alguém ali por acaso queria lutar. Uma encarada e todo mundo se tremeu. O Sun-tai então avisou que pelo visto ele realmente desejava morrer. Porém o demônio falou que era bom ele pensar muito bem antes de sacar essa lâmina. Se ele terminar de desembanhar ela, ele vai morrer. Rapaz, aquilo causou um medo no Sun-tai. Ele tinha certeza que o cara não tava mentindo, mas como aquilo era possível? O Zaha disse que o Sun-tai, como a pessoa mais apta da prefeitura, deveria entender o que tá acontecendo. Ou ele acha que esses 3 caras estão cobertos em comida por serem azarados. Ou que o olho dele foi ferido por sorte. O Sun-tai só escutou calado. E o Zaha deu o último aviso pra ele pensar muito bem antes de agir, porque se ele não guardar essa espada, ele vai morrer. O Sun-tai pensou e percebeu que a ameaça não era vazia, até porque ele nem viu o movimento do garoto. E então ele avisou pra todo mundo descer e esperar. Guardou a lâmina e perguntou pro Zaha o que ele tava planejando. Por acaso ele estava querendo escutar as desculpas do dono depois do que aconteceu? O Zaha disse que isso parecia bom, até porque o dono teria que vir. O Sun-tai falou então que ia chamar o dono. E o Zaha perguntou se ele tinha ficado cego. O Sun-tai disse que não, e o Zaha avisou que achou que ia morrer quando apanhou dos caras. O Sun-tai olhou pra fora e falou pra prepararem uma mesa pra ele. E disse que se ele não queria matar esses caras deitados, era bom que ele deixasse que cuidassem dos ferimentos deles. O Zaha tava tranquilamente encarando ele.
pensando que o Suntai realmente conseguia manter a calma. Então só concordou e os caras foram retirados. Ele se sentou na mesa com o Suntai, que perguntou que bagunça era aquela e por que isso aconteceu do nada. O Zaha só olhava pro licor em cima da mesa. E o Suntai falou que aquele era um dos mais finos de Dukang, então deveria ser bom, e serviu pra ele. Nosso protagonista queria saber se não era aquele mesmo lixo que trouxeram mais cedo pra ele. O Suntai explicou que eles trouxeram uma garrafa de baixa qualidade porque, infelizmente, eles ainda precisam ter lucro nesse lugar. O Zaha falou pra ele calar a boca e beber logo, porque ele imaginou que estava envenenado. O Suntai bebeu sem medo e perguntou desde quando ele era tão bom em luta assim. O demônio mentiu na cara dura, dizendo que só não brigava porque o pai disse pra ele não lutar. Porém, o Suntai pegou a mentira na hora, mas pediu desculpas por tudo o que aconteceu mais cedo. O Zaha falou que ele era um filho de uma mãe muito gente fina e agradeceu a compreensão. Porém, avisou que já estava ficando saco cheio dessas desculpas. Por acaso ele ia ter que quebrar uns ossos pra mudar isso? De repente, o Suntai tomou um susto. Foi no chão, se ajoelhou, dizendo que implorava por desculpas. Ele disse que era a primeira vez na vida que demonstrava sinceras desculpas. A Shai Yang entrou na sala desacreditada e ficou se perguntando o que estava acontecendo. O irmão Suntai estava se agachando na frente do garoto de recados e ainda estava com o rosto ferido. Será que ele tinha sido mais um que perdeu pro rapaz? O Zaha chamou pela Shai Yang e o Suntai mandou ela se controlar. Ela foi pra servir o Suntai, que mandou ela primeiro servir o Zaha. Se tremendo, ela sentou do lado e colocou um golinho. Ele chamou pelo nome dela e ela perguntou o que foi. Ele disse que até mesmo um garoto de recados como ele possuía um amor puro. Ela ficou surpresa ao escutar aquilo, porém ele disse que aquele amor nunca foi direcionado a ela, então era pra ela sair dali, porque tava acabando com o clima do lugar. Ela se levantou assustada, ficou parada e o Suntai falou pra ela sair logo. Sem graça, ela se retirou. E o Suntai disse que ela provavelmente ia chorar só por causa disso. O Zaha falou que era bom ele parar de ser tão rude na frente dele, e ele sorriu pedindo desculpa. Porém o Zaha encarou, até porque essa desculpa não foi muito boa, e o Suntai ficou olhando, eles se olharam, o cara já tava quase se ajoelhando de novo. O Zaha perguntou quando é que o dono ia chegar, e o Suntai explicou que se ele estivesse na floresta mística sombria, ia ser difícil que ele chegasse rápido. O Zaha reconheceu o nome e disse que esses caras eram um bando de injustos. O Suntai explicou que o líder tinha ido fechar uma parceria. O Zaha entendeu que mesmo que ele resolvesse aquilo, a sociedade sombria ia se envolver. E perguntou se o Suntai estava querendo que ele aceitasse só uma bebida como pedido de desculpas. O Suntai disse que não e perguntou o que ele gostaria. O safado disse que queria ele e todos os irmãos dele servindo como subordinados. Só que o Suntai questionou, falando que as pessoas não aceitariam isso. O Zaha disse que talvez ele fosse criar a própria seita dele na província de Liang e esses caras iam ser seus subordinados. O Suntai não acreditou, mas o Zaha falou que era bom ele escolher logo. Se ele ia ficar do lado do dono e da sociedade da sombra mística ou do lado do Zaha. O Suntai ficou pensando que o garoto mudou demais. Quem é que fala sobre criar uma seita como se fosse tão simples? De repente ele se levantou para sair e o Suntai perguntou aonde ele ia. O protagonista perguntou se ele achava que ele estava tentando fugir. O Suntai disse que sim e ele só encarou, falando que ele merecia apanhar. Com isso, o Suntai o cumprimentou, dizendo que ia cobrir os custos dele hoje. O Zaha disse pra ele fazer o que quisesse e saiu da sala com os caras tudo cercando. Foi uma olhada e todo mundo abriu o corredor. Calmamente ele foi passando por ali. Quando ele já tinha descido as escadas, ele escutou alguém gritando, perguntando aonde estava aquele moleque do caramba que encostou nele. O Zaha se aproximou e perguntou pro porteiro se ele já tinha acordado. O porteiro louco veio pra dar-lhe uma na cara, só que tomou uma no lado da cabeça e saiu girando pro canto da sala. O Zaha falou que era bom explicar pra todo mundo, senão as pessoas iam continuar sendo nocauteadas. E de braços cruzados saiu do lugar, falando que o garoto de recado se divertiu muito ali hoje. Safado foi sorrindo de volta pra casa. No caminho, ele viu um lugar com um dragão prateado. Ele sabia que ia precisar de uma arma se fosse lutar contra a sociedade mística da sombra. Lá dentro o pessoal tava martelando numa fornalha. Aquela era a forja dracônica e quem recebeu ele foi o Guak Yongai, o vice-mestre do lugar. E perguntou se ele tava lá por reembolso. O Zaha disse que não, ele veio comprar itens e o cara falou se ele queria uma faca de cozinha. O Zaha explicou que ele ia lutar contra a família Sho, então tava querendo algumas coisas raras. O Guak disse que sabia que ele tinha sido espancado, mas não era bom perder a cabeça assim não. O Zaha mandou ele calar a boca e trazer logo uma espada, um chicote ou uma adaga afiada. O cara perguntou se ele ia usar tudo isso, e o Zaha falou pra ele parar de fazer pergunta. Ele olhou pros caras e mandou trazer a espada do dragão negro, o chicote do dragão branco e a adaga do dragão das nuvens.
Eles ficaram cutucando um ao outro até que os caras trouxeram as 3 armas. O Guac disse pra ele dar uma olhada e o Zaha disse que ia levar porque tava com pressa. O cara disse que elas eram salgadas e ia custar 90 niangues no total. O Zaha ficou assustado e o Guac falou que aquele preço tava baixo. O Zaha falou então que ia pegar as armas emprestadas por 50 e devolvia depois de terminar o serviço. Obviamente o cara não aceitou, falando que isso era basicamente um roubo. De repente alguém apareceu perguntando o que tava acontecendo. Era o Kam Chu-yong, o mestre daquela forja. O cara falou que o louco ali queria ir contra a família Cho e tava pedindo arma emprestada por 50 niangues. O mestre reconheceu ele como o filho do cara da pousada e disse que ele gostava muito da sopa de lá até os avós dele morrerem e agora ficou um lixo. O Guac também já tinha dado essa cutucada. O mestre perguntou por que ele estava com problemas com os caras da família Cho e disse que poderia ajudá-lo. Se os caras não o ouvissem, ele até o protegia aqui na forja. O Zaha perguntou o porquê disso e o mestre falou que era melhor não piorar a situação. O Zaha ficou meio confuso. Ele não se lembrava desse cara ser assim. Será que mudou depois da volta no tempo? Ele agradeceu a consideração, mas disse que ia resolver isso sozinho. O mestre queria saber o que iria fazer. O Zaha perguntou o que ele achava de reunir todos os ferreiros da região e estabelecer a seita do Dragão do Aço. O mestre da forja ficou meio confuso com o negócio de estabelecer uma seita. O Zaha falou que se a Sociedade da Sombra fizer uma seita na cidade, todo mundo vai sair perdendo, por isso que ele tá querendo criar uma antes deles. Os parques de diversões pertencerão à seita do Renascimento, os ferreiros pertencerão à seita do Dragão, os arquitetos à seita Shuk, e ele vai se reunir com os demais para formar outras seitas. Eles ficaram em silêncio, e o Zaha disse que o objetivo era fazer com que o dinheiro árduo que eles ganham não fosse roubado. O mestre falou que parecia um plano desleixado, mas não era um bom pensamento. Qual seria o nome disso? O Zaha disse que combinaria o nome de um lugar para renegados com um fim sujo, e aquilo se chamaria a Seita de Hao. O mestre ficou em silêncio, pensando sobre aquilo por um tempo. Falou que era interessante ver um garoto de recado sonhar tanto. Como é que ele ia lidar com os irmãos Cho? O Zaha só sorriu dizendo que ele iria ver. E com isso o mestre falou para entregar as armas de graça pro garoto. E avisou ele que eles continuariam essa conversa se ele sobrevivesse. O Zaha voltou para casa para treinar. E do lado de fora, ele escutava alguns sons. O pessoal tava cavando, já preparando a cova dele. O primeiro irmão dos Cho que comandava aquela cidade chegou e falou que era para ele aparecer só quando terminasse o buraco. Bateu a faca na mesa falando que ele era então o maldito garoto dos recados. O Zaha se sentou e o cara disse que hoje era um ótimo dia, já que eles tinham recebido a aprovação da Sociedade Mística. Porém, ele ficou sabendo que um maldito garoto de recados causou problema no parquinho, e então pede 3 motivos para que ele o deixe vivo. O Zaha deu uma risadinha, deixando o cara com mais raiva ainda. Ele perguntou se ele estava esperando que ele fosse chorar. O cara foi para pegar a lâmina na mesa, porém não tinha nada, já estava na mão do Zaha, que deu-lhe uma na mão dele. E falou que agora ele que queria uma razão para deixar o Cho vivo. O Cho entendeu o porquê que o garoto de recados causou problema no parquinho. Os caras que tava cavando um buraco falou que já tava pronto. E ele falou pra cavar mais fundo ainda, os caras só obedeceu. O Cho olhou pra ele e disse que ele deve ter passado por algum tipo de iluminação. Porém, um atacou o parabenizando. Um movimento rápido acertou o bíceps dele. O Cho não entendeu quando a mão dele já tava sendo pega e pincada de novo. O Zaha só perguntou pra que era aquele buraco. O cara disse que era só pra fazer uma ameaça. Porém, ele só puxou a lâmina e pediu um motivo pra deixar ele vivo. O cara não sabia o que dizer. E o Zaha disse que, pelo visto, nem ele acreditava que merecia um motivo pra continuar vivo. E ele sabia muito bem que esse cara fazia parte do tráfico humano e matava várias pessoas que não faziam o que ele quer. O cara começou a gritar, dizendo que se ele fizesse alguma coisa, os irmãos da Sociedade Mística... Acabou, na hora ele sentiu. No peito dele já tinha um pregão. E o Zaha avisou que pediu motivo pra não matar e não ameaças. Ele olhou pros caras atrás e percebeu que eles ainda estavam cavando. E falou pra eles pararem com aquilo. Quando eles olharam, viram o chefe deles caído na mesa. O Zaha disse pra eles não se surpreenderem, mas o chefe ficou brincando com a faca e acabou se distraindo. Os caras ficaram assim, cara, não pensando que isso não fazia sentido. E perguntaram quem era ele. O Zaha falou que era óbvio, ele era um garoto de recados da pousada. Ele se levantou e falou que ele queria conhecer eles também e mandou tirarem as máscaras. Sem muita escolha, eles só retiraram. O Zaha disse que não os reconhecia e perguntou se eles eram da Sociedade Mística. Os caras disseram que não, eles vieram trabalhar no parquinho da Flor de Pera.
Rapaz, tem muito parquinho nessa cidade. Eita, que é diversão garantida. O Zaha deu uma escolha, ou os três morrem ali, ou os três enterram aquela pessoa ali e voltam pra cidade natal. Porém, os caras começaram a implorar, dizendo que não podiam voltar para suas terras natais. O Zaha falou só pra eles cuidar do morto então e sumir de lá. O cara perguntou se por acaso ele não precisava de um cozinheiro. O Zaha perguntou se ele sabia fazer uma sopa de macarrão com frango e o cara disse que era o básico. Ele tem certeza que consegue fazer uma deliciosa. Só que ele do nada falou que tanto faz e mandou ele cuidar da própria vida. Os dois continuaram enterrando o corpo e ele ficou acabado. Com isso, o demônio voltou pra dentro de casa e perguntou o que o Suntai estava fazendo lá, que disse que estava impressionado que ele realmente tinha derrotado o Shogun. O Zaha falou que jamais morreria por alguém tão fraco e perguntou se os olhos dele já estavam melhores. O Suntai disse que sim, e que só estava usando isso como desculpa para observar certas coisas. Até porque ele é um cara perspicaz, senão estaria morto igual o Shoigu. O Zaha agradece por ele ter falado pro Shoigu ir até lá. E o Suntai diz que não tinha muita opção, já que essa era a única forma de sobreviver. Então pergunta como ele vai lidar com os outros dois irmãos Sho. O Zaha falou óbvio que vai matar ambos. Se ele deixar eles vivos por aí, a província Yan vai sofrer ainda mais. O Suntai falou para ele ter cuidado com o Cho Yi-sun, que era o pior vilão desse lugar. E o Zaha chamou pelo nome dele, que perguntou o que foi. Ele então falou pro Suntai ir comprar uns lanches que ele tava com fome. O Suntai achou estranho, até porque eles estavam falando do plano até agora. Porém, ele só ficou encarando e ele perguntou se não tinha ingrediente pra fazer isso. Ele falou que não. O Suntai disse que entendeu e pediu dinheiro pra ele comprar. Obviamente, ele falou que também não tinha. Com isso, ele saiu dizendo que ia comprar. Não antes do Zaha perguntar se ele estava saindo pra passeio. Ele perguntou o porquê disso e o Zaha falou que ele estava andando muito devagar. O maldito saiu correndo com raiva. Um tempo depois, ele tinha trazido o banquete. O Zaha falou pra ele comer bastante, usando o dinheiro que ele ganha explorando jovens garotas e vendendo licor falso. O Suntai se tremeu e o Zaha perguntou se ele tinha perdido o apetite. Ele deu um gole rápido e bateu o copo na mesa, falando que só estava irritado com a comida que comprou que não era muito boa. Então disse que estava curioso para saber como a Sociedade da Sombra ia agir. O Zaha falou que era bom ele treinar para ficar mais forte ao invés de ficar se preocupando. E falou que ele precisa parar de envolver os outros nos problemas dele, falando coisas do tipo, o que nós faremos. De repente o Suntai se levantou falando que ele é algum disfarçado maldito. O Zaha perguntou se por acaso ele estava querendo morrer, ou se ele estava ansioso para descobrir a resposta no além. O Suntai ficou quieto, se levantou e falou que tudo bem, eles iam matar logo esses caras da Sociedade da Sombra. O demônio falou que tudo bem, ele ia matar o Shoisu antes porque não sabia onde o outro tava. O Suntai falou que esse tom de voz dele é o mesmo que as pessoas usam quando falam que vão no banheiro. O Zaha disse que tanto faz, ele só não sabia como matar o outro porque o cara tá se escondendo. O Suntai avisou que o cara logo mais ia aparecer na cidade. O protagonista ficou curioso e perguntou pro Suntai se ele conseguiria matar o cara sozinho. Confiante, o Suntai disse que sim, ele acabaria com aquele cara. Mas logo na sequência disse que estava com o olho machucado, então seria um pouco difícil. O Zaha ficou com raiva, falando pro maldito se decidisse mata ou se não mata. Ele pediu desculpas dizendo que iria no tempo dele, usando a furtividade ao favor. Será que ele nunca ouviu falar do Chasuntai, o homem furtivo? Maldito. O Zaha disse que chega de papinho e perguntou se ele matasse os três caras, ele realmente ia conseguir cuidar dos três parquinhos. O Suntai disse que ele era o Chasuntai. O Zaha ficou com raiva e disse que muita gente ganha vida no parquinho, então não dá pra acabar com eles. Eles só precisam garantir que todo mundo ganhe o dinheiro certo por seu trabalho e não seja vendido licor falso. Eles vão cuidar dos doentes quando eles precisarem de ajuda, e se alguém quiser voltar para a terra natal, eles vão deixar. O Suntai falou que isso seria muito difícil. Porém, o nosso protagonista falou que teria que ser feito mesmo que fosse difícil. Porque isso seria melhor do que ter que matar o nosso querido Chasuntai. Ele vai deixar que ele cuide dos parquinhos, porém se as coisas derem errado, ele vai ter que garantir um cuidado pessoal igual dos irmãos Cho. De repente, o Suntai falou que chega tudo isso. Qualquer coisa que ele faz, ele é ameaçado de morte, ele vai fugir para as montanhas. O Zaha falou que ele era livre para fugir, ele só ia procurar alguma outra pessoa para cuidar das três casas das primas. Agora o cara brilhou, dizendo que ele é Chasuntai e é cedo demais para aposentadoria. De repente o Zaha se levantou e começou a tirar a roupa, assustando o Suntai, que perguntou o que ele tá fazendo. Ele falou que ia tirar a roupa para poder vestir as do Suntai. Era bom ele calar a boca logo e tirar. Ele ficou chamando o protagonista de ladrão maldito.
até ele dar uma encaradinha e ele falar que na verdade estava comentando sobre o Cho Yu-sun. Aquele cara sim é um maldito, ele pode pegar as roupas e ir lá matar ele. Porém elogiou o Zaha, falando que ele era inteligente por ter pegado roupas nobres para entrar num lugar chique como aquele. Se ele não fizesse isso, ia ser parado na entrada. O Zaha pareceu não se importar com o que ele falou. Amarrou o cabelo e estava pronto para partir. O Suntai disse que ele estava espetacular. Parece o garoto de recados, mas ao mesmo tempo não parece. Antes parecia um mendigo, mas agora ficou até mais bonito. Toma-lhe um soco na nuca pra parar de falar besteira. E com isso ele partiu. O Suntai desejou boa sorte e pediu para que ele tivesse cuidado com as roupas. Assim que ele se afastou, o Suntai xingou ele, mas desejou boa sorte. O protagonista chegou na frente do parquinho da pera. Os caras o cumprimentaram e ele perguntou pelo dono Cho Yu-sun. O atendente, antes de responder, perguntou quem ele era. O Zaha disse que ele era da Sociedade da Sombra Mística e queria ir até Cho Yu-sun. O cara mais uma vez foi perguntar o nome, mas agora tomou um tapa na cara. O Zaha avisou que ele era alguém ocupado e era pra parar de enrolar. O cara pediu desculpas. Com isso, a porta se abriu e o cara pediu pra que ele o seguisse. Ele levou ele até um quarto e disse pra ele esperar ali que ele avisaria o dono. O Zaha tranquilamente se sentou na cadeira do líder. Enquanto pensava que aquilo era impressionante, o cara já tinha planejado atender a sociedade mística e construir outra sociedade no mundo Morin. De repente, o tal cara apareceu e disse que era a primeira vez que ele o via. Com raiva que aquele pirralho tinha visitado ele tão tarde da noite e ainda se sentado na cadeira dele. Ele pediu desculpas por perguntar, mas queria saber qual que era o rank dele na sociedade mística. O Zaha perguntou de quem que ele ouviu que ele era da sociedade mística. O cara disse que ouviu isso de seus subordinados. Sorrindo, Zaha perguntou se ele realmente não o reconhecia. Nessa hora o cara percebeu que era o garoto de recados da pousada. Aí ele ficou se tremendo e perguntou como ele ousava fazer aquilo. Porém, se lembrou que o irmão tinha falado que saiu pra matar ele. O Zaha perguntou se ele era idiota. O fato dele estar aqui vivo quer dizer que o irmão dele morreu. Escutar aquilo deixou o cara desacreditado. O irmão dele tinha morrido por um garoto de recados? O Zaha disse que sim, e que quando ele saiu pra fora o cara tinha até cavado um buraco pra enterrar ele. De repente o cara partiu pra cima perguntando como ele se atrevia. Porém o Zaha só deu uma olhada. Se preparou pro ataque e parou a palma dele facilmente, enviando todo o poder de volta e tacando ele do outro lado da sala. O segundo irmão não conseguia acreditar que perdeu em quantidade de energia. O Zaha se levantou, dizendo que considerando o quanto ele era famoso, ele era bem fraco. Enquanto o homem ficava se perguntando como o garoto da pousada de alguns dias atrás estava tão forte assim. O Zaha perguntou que a hesitação toda era aquela. Se ele não fosse pra cima, ele ia. O cara tomou um susto e tentou se proteger. O Zaha foi frente a frente contra a palma dele. E com um golpe arremessou ele no outro lado da sala de novo. Bateu as costas na parede todo arrebentado. O Zaha olhou pro chão, onde ele já tava cuspindo aquele ketchup acabado, perguntando como ele sabia daquelas técnicas. Porém ele ignorou e pegou ele pelo pescoço, perguntando se ele achava errado que um garoto de recados estivesse treinando. Ele continuou esmagando o pescoço dele, dizendo que o cara era um desleixado por mais que tenha governado aquele lugar por tanto tempo. O cara pediu pra ele parar, mas ele bateu o corpo dele no chão. O impacto tremeu o lugar inteiro. E todo mundo foi pra ver o chefe morto. O Zaha perguntou o que eles iam fazer agora que só chegaram depois da morte de seu lorde. Então avisou que o líder da Sociedade da Sombra mudou de ideia e vai adiar a criação da seita nessa província. Ele usou o Sho como exemplo e se alguém questionar já sabe o que vai acontecer. Os caras ficaram calados, obviamente. Ele mandou todo mundo que queria continuar vivo abrir caminho e tranquilamente passou. Até um deles comentarem que era o garoto da pousada Zaha. Os caras comentaram que por mais que ele tenha trocado de roupa, não tem como esquecer daquele rosto. O Zaha se virou e perguntou o que eles iam fazer, porque realmente ele era o garoto de recados. Os coitados quase explodiram de raiva. E o Zaha só queria saber o porquê eles ficaram com tanta raiva após saber que ele era o garoto de recados. Se alguém quiser acompanhar o Cho pro inferno, é só dar um passo pra frente e ele o envia. Ninguém ali falava nada. Até que um perguntou o porquê ele matou o Lorde. O Zaha sorriu, dizendo que não precisava de uma razão pra matar alguém como ele. E com isso se foi. Ao chegar em casa, o Suntai disse que ele voltou muito rápido e ele achou que ele tinha ido já matar o Cho. O Zaha só entrou avisando que o cara já estava morto. Se ele não acreditava, era só ir lá olhar. O Suntai não acreditava, até porque fazia só algumas horas que ele tinha saído de casa. Sem contar que ele voltou intacto.
Como é que esse filho de uma mãe simpática ficou tão forte assim? O Zaha só foi pro quarto e falou pra ele limpar tudo antes de sair. O coitado ficou lá desolado, se perguntando como alguém tem coragem de mandar Cho Sun-tae limpar alguma coisa. Mas obviamente, né, já tá olhando pro lado procurando a vassoura. Enquanto isso, o Zaha foi pro quarto praticar. Ele se concentrou, se lembrando daquela luta, e percebeu que tá ficando muito mais forte do que ele pensava. Ele praticou a noite inteira até o nascer do sol do dia seguinte. O Sun-tae caminhava pela cidade onde todo mundo falava da morte do Choi Seon. Enquanto isso, o Zaha ainda estava desacreditado que estava evoluindo tão rápido. Ele ia ficar mais forte do que na vida passada e não ia demorar tanto assim. O quarto dele ficou sujo após ele praticar porque limpou as impurezas do corpo. Alguém do lado de fora estava perguntando que cheiro horrível era nessa casa. Era o Sun-tae que perguntou se por acaso ele tinha se cagado. O Zaha ficou com raiva e o Sun-tae saiu correndo, falando pra ele usar o banheiro da próxima vez. O pobrezinho tava até caído no chão desmaiando. Um tempo depois, ele tinha ido tomar um banho, se lembrando que o Sun-tae ameaçou ele com uma faca pra ele não se aproximar fedendo. Ele disse que jurava que ia matar aquele cara, quando de repente a porta abriu. O Zaha tomou um susto, era a lendária Chae-young vindo entregar uma toalha. Ele perguntou o porquê ela entrou ali, e ela disse que veio ajudar ele a tomar banho. Ele ficou confuso e ela disse que foi o pedido do Sun-tae. Se ele não quiser que ela faça nada, ela ao menos ajuda ele a se enxugar quando ele terminar. Ele disse que tava tudo bem e que ela não mais precisava vir. Ele vai falar com o Sun-tae também pra ele não pedir essas coisas pra ela. É pra ela agir como uma anfitriã do lugar e não a rainha do bungee jump. Ele ficou emburrado na banheira pensando que o Sun-tae realmente não mudava, enquanto a Chae-young ficou observando sem falar nada. Ela agradeceu e pediu desculpas pelo que aconteceu antes. Ele falou que tava tudo bem e agora é tudo passado. De repente ela disse que ouviu falar que ele é muito forte e pergunta o porquê ele decidiu apanhar. O sem vergonha fala que apanhou só pra poder se vingar dos outros. E diz que a vingança do cavaleiro que demora 10 anos não é muito, porém a de um garoto dos recados começa no momento que ele apanha. Ela pergunta se isso é algum ditado profundo. Ele diz que não, acabou de criar essa droga. E volta a relaxar na banheira. Enquanto pensa que esses caras são muito ousados de tentar usar a beleza pra acabar com ele. Coisas como mulheres bem treinadas não vão funcionar contra ele. Esse safado tá se esquecendo qual foi o arrependimento dele antes da morte. E se lembrou que o braço esquerdo falou que mulher bonita não funcionava com ele porque ele gostava de uma zota. Obviamente ficou com raiva ao se lembrar disso. De repente o Sun-tae entrou destruindo a porta falando que tinha um incêndio. O Zaha queria saber por que ele tava tão bravo com o incêndiozinho. E o Sun-tae avisou que começou nos aposentos deles. Eles então foram lá na casa do Zaha e ela tava pegando fogo. Ele tava logo atrás ali escutando tudo. E um cara com um manto amarelo falou que quem ajudar o garoto Zaha vai morrer. Alguém avisou que o túmulo do irmão tava atrás da casa e ele ia mesmo fazer isso? O cara se virou de repente perguntando quem falou isso. O Zaha apareceu chamando ele de filho da mãe. O cara ficou confuso e perguntou quem diabos ele era. O Zaha falou que o cara tinha coragem de queimar os aposentos dele e ainda perguntar isso. O maluco ficou com raiva perguntando quem era aquele maldito. Cadê o tal do garoto de recados? O cara de chapéu ao lado perguntou se era ele e o cara disse que sim. Com raiva ele perguntou se tinha sido trazido para matar a droga de um garoto de recados. E perguntou se antes ele não tinha dito que os irmãos iam criar uma seita. No entanto, tá tendo dificuldade para lidar com um garoto de recados e tá com esses sonhos gigantes. O último dos irmãos Cho ficou sem saber o que falar. E o cara do chapéu disse que não podia levantar a espada contra um garoto de recados ou todos iam rir dele. E falou pro cara matar ele mesmo. O último irmão ficou assustado, perguntando do que ele tava falando. O cara avisou que se ele não conseguisse matar um garoto de recados, os objetivos dele não faziam sentido. Ele ficou hesitante, sem saber o que falar. E o Zaha disse que o cara tava certo, ele deveria ter mais bom senso. Ele deveria parar de mandar outras pessoas fazerem o trabalho dele e lutar por conta própria. Uma luta na qual o perdedor vai morrer no fogo. O cara do chapéu ficou impressionado com o ego do Zaha. E então disse que ele, Neon de Seok do Castelo do Furacão Negro, seria a testemunha daquela luta até a morte. Eles ficaram frente a frente, com o Sampion se perguntando como que o irmão dele morreu para aquele maldito garoto de recado. Porém o Zaha já tinha percebido que o tal do de Seok só estava querendo analisar as habilidades dele. O fogo queimava a casa enquanto eles se encaravam. O Zaha deu uma olhada, se aproximou rapidamente, e porém o Sampion perguntou o que ele estava fazendo. O Zaha ficou confuso, e o cara mandou ele pegar uma espada, não fazia sentido. Porém, o Zaha só disse que não ia usar uma espada para lidar com alguém como ele. Com raiva, o cara foi pra cima. Ele tentou um corte, mas o Zaha saiu pro lado. Preparou um soco e acertou bem na costela. O coitado já cuspiu o almoço de ontem e caiu no chão. O Zaha falou pra ele se levantar logo, ele nem usou toda a força. O Sampion não aguentava a humilhação e atacou ele de novo.
A lâmina parou a 1 centímetro do rosto do Zaha. Isso porque ele tinha bloqueado a mão dele com facilidade. E disse que ele era mais um desleixado, assim como todos os irmãos. Realmente vai ser melhor que nenhum deles volte até a vila. Roubou a lâmina que estava na mão dele e passou no peito. O coitado caiu sem vida. Corpinho pum, bateu no chão. A multidão desacreditava que era o mesmo garoto de recado, Zaha. Enquanto ele olhava pro fogo, se perguntando como eles tiveram coragem de queimar aquilo. De repente, o Disseok disse que foi um belo show e ele tinha boas habilidades. E se retirou, dizendo que quando algo acontecer, eles se verão em breve. Porém, o Zaha perguntou aonde aquele filho de uma mãe educada estava indo. O cara olhou para trás e perguntou como ele tinha a ousadia de parar ele. O Zaha disse que não se importava com quem ele era. Apontando a lâmina na direção dele, perguntou se ele realmente achava que ia sair assim depois de ter queimado a pousada. Porém, de repente, o Disseok começou a fugir. O Zaha ficou com raiva, deu um pulo, correu na direção do cara e caiu bem na frente dele. O Disseok preparou um ataque e mandou pra cima dele. Porém, o Zaha olhou pra trás e cortou o ataque no meio. O corte da lâmina atravessou o campo. Enquanto o Zaha encarava friamente, o Disseok foi partido. Mais um corpinho caindo sem vida. A pousada em chamas desmoronou. E o pessoal que tava olhando tudo em volta não conseguia acreditar. O Suntai vendo aquilo não sabia o que dizer. Já era loucura que o Sampin tinha perdido tão fácil, mas aquele cara no chão, ele nem tem ideia de quem aquele cara é, porém ele tem certeza que não era pra ter morrido fácil assim. O Zaha chamou por todos e perguntou se eles iam falar quem mandou eles queimarem a casa ou iam queimar junto com ela. Os caras pediram desculpas implorando pra não morrer. O Zaha queria saber o porquê eles queimaram aquele lugar. De repente, o Suntai levantou a mão no meio da multidão e disse que provavelmente é porque cheirava bosta. A última vez que ele entrou nesse lugar, ele pensou em queimar também. O Zaha ficou no ódio, se perguntando se matava ou não esse filho da mãe. Então, só de raiva, chamou o Suntai. Falou pra pegar todos esses malditos que estavam ali e reconstruir a pousada. Com voz de cansaço, o Suntai perguntou por que ia ser ele. E o Zaha disse que ele tava sendo muito legal esses dias. Ele tava tão confiante assim que ele não ia morrer. O cara ficou em silêncio por um segundo. E no outro falou que a pousada ia ficar até melhor do que era antes. Eles têm bastante espaço, então vai ser uma construção incrível de 2 andares. O Zaha falou pra colocar um muro nos arredores e ainda tinha que ter um ginásio e uma área de treinamento. O Suntai perguntou se por acaso ele não tava querendo um espaço de artes marciais. O Zaha falou que não, na verdade o que ele queria era uma pousada que tem um espaço marcial em volta. O Suntai pensativo disse que entendeu e ia manter isso em mente. E eles chamariam de a pousada de treinamento Zaha. E o Zaha avisou para ele ficar de olho nas pessoas talentosas enquanto estiver rolando a construção. O Suntai percebeu que ele não mudou os planos e perguntou se ele achava que a Sociedade da Sombra iria ficar parada. Mas o demônio falou que se eles não ficarem parados, aí ele vai ter que resolver as coisas. O Suntai perguntou qual ia ser o nome da organização e ele falou que iria ser HAL. Esse foi o nome da primeira organização que ele entrou na vida passada. O Suntai deu uma pensada e perguntou se deveria chamar ele de dono da HAL. O Zaha falou que ele faz o que quiser quanto a isso. E o Suntai então disse que tinha certeza que ele não era o mesmo Zaha que ele conhecia, então ele queria fazer uma pergunta. O Zaha encarou ele e o Suntai ficou olhando hesitando. E disse pro Zaha que não conseguia entender porque ele o deixou viver. Com muita seriedade, o Zaha disse que só deixou ele vivo pra ficar brincando com ele. O Suntai tomou um susto e disse que entendeu. Ao menos é melhor que morrer. Um tempo depois, na casa das primas, o safado tava se fortalecendo mais. Enquanto o Suntai tava estudando algumas escrituras. Mas um dia amanheceu e ele foi lá passar as ordens das construções pro pessoal. Enquanto o Zaha tava acordando após mais uma noite de treino. Ele só abriu os olhos e perguntou quem era. O Suntai disse que eram homens da sociedade mística que costumavam ser bem tratados pelo Sho. O Zaha perguntou quanto eras e ele falou que eram 2. Eles eram bem tratados, então ele quer saber como eles vão lidar com esses caras agora. O Zaha se levantou dizendo que ia falar com eles e o Suntai perguntou se ele ia matá-los. O Zaha disse que já sabia que eles iriam ignorar a morte dos irmãos Shos, falar para ele pagar as dívidas e se juntar à Sociedade Sombria. Visitante, o Suntai falou que ia ser muito perigoso se ele fosse contra toda a Sociedade Sombria. O Zaha disse que seria perigoso para os outros, não para ele. O Suntai perguntou se ele estava dizendo para todo mundo morrer. Mas o demônio falou para ele relaxar, que os caras fariam algo com ele antes de tentar qualquer coisa contra os outros. E ele não ia morrer. Eita, rapaz, o cara deu uma suada. Ele então entrou na sala onde os caras se sentavam. O Suntai fechou a porta e ele se sentou. O primeiro cara se apresentou como Jeonpong da Sociedade Mística da Sombra. E o gordinho se apresentou como Hangul-wook, do escritório do Pico Dourado. O Zaha não mostrou reação alguma aos nomes e os caras já não gostaram disso. O magrelo perguntou se ele que tinha matado os irmãos Sho. O Zaha só disse que sim. Os caras ficaram sem falar nada,
E o Zaha perguntou se eles eram irmãos mesmo com os nomes diferentes. Os caras balançou a cabeça dizendo que não, enquanto se perguntavam quem aquele cara pensava que é pra estar sendo tão arrogante. Ou ele é alguém muito iludido ou alguém confiante até demais. O Zaha disse que já sabia que ele era lindo, porém não precisava ficar tão tímido e quietinho na frente dele. Os caras estavam perdendo a cabeça já. Só que o demônio já sabia que esses caras iam se controlar porque estavam ali pra coletar fundos. O Jonpon falou que o último irmão Sho tinha dado permissão pra criar uma seita nessa província, mas ele matou o cara. O Zaha disse que não tava nem aí pra isso. E o cara então avisou que se eles falassem sobre isso pra Sociedade da Sombra, as coisas iam complicar pro lado dele. Sorrindo, o demônio disse que entendeu o que ele estava querendo dizer. Eles queriam que ele pagasse um suborno igual o irmão Sho fazia antes. O cara sorriu, dizendo que pelo visto ele não é um garoto tão ruim assim. O Zaha então disse que estava na hora de beber e chamou pela senhorita Sun. Ela entrou na sala e ele pediu para trazer aquele lixo de licor do Kang e uns lanches qualquer também. Ela parou para pensar qual era o lixo do Kang e aí se lembrou que era o premiado do Kang e falou que entendeu e saiu. O gordinho falou que o álcool não era tão importante, ele só queria concordar claramente com os termos antes de ir embora. Porém o Zaha perguntou o porquê eles não focariam no álcool. O Hangul bateu na mesa perguntando se ele achava que ia se safar disso. O Zaha só encarou e perguntou se ele estava querendo apostar uma mão em uma luta. Os dois não conseguiam entender como aquele moleque de recado estava tão confiante. O Zaha perguntou se eles achavam que a Sociedade da Sombra iria até ali sem perder nada. Se ele tivesse medo da Sociedade Mística, ele não teria matado os irmãos Sho. Ele ao menos espera que esses caras trabalhem melhor, porque os irmãos Sho eram 3 desleixados. Eles ficaram suando frio, quando o Zaha avisou que eles teriam que tomar uma decisão até a mulher voltar com o álcool. Naquele momento, eles ganhariam uma passagem só de ida pro inferno. A porta estava abrindo e ele perguntou qual ia ser a escolha. Ele deu uma encarada e ela chegou na porta. Quando ela olhou, os caras estavam sorrindo, dizendo que com certeza ia falar muito bem sobre ele para a Sociedade Mística, ele não precisava se preocupar. O Zaha abriu um sorrisinho e perguntou se era verdade, será que ele podia confiar? Os caras falaram que ele podia confiar, já que eles também odiavam aqueles irmãos Sho. Cena seguinte, os dois estão saindo correndo da pousada. O Suntai pergunta se é ok deixar eles fugirem assim. O Zaha disse que tanto faz, a sociedade não se importa com esse lugar desde que acreditem que tem alguém ali que eles mandam. Ele sabia que a única pessoa que ele não conseguia lidar em todo esse lugar era um cara chamado de Carniceiro. Ele falou então pro Suntai que ele ia ter que coletar tudo dos outros caras dos bordéis e além disso administrar todo o clã Hall. Ele tomou um susto, mas o Zaha já se retirou, falando que se ele tentasse roubar qualquer dinheiro ele ia perder essa posição. O Suntai perguntou o que acontece se ele perder a posição. Obviamente, né, ele falou que a morte o esperava. Ele reclamou falando que era injusto, mas o Zaha disse que é assim que funciona nesse clã. E saindo, o parabenizou por se tornar o grande administrador. O maldito ficou se mordendo de raiva enquanto ele saiu cantarolando. Ele foi até o que parecia ser um restaurante e encontrou o mestre das armas lá. O atendente perguntou o que ele ia querer e ele pediu para uma deliciosa tigela de macarrão. O mestre falou que realmente ele tinha cuidado do Choigu e do Cho Sampion, mas agora a Sociedade das Sombras iria até ali e vários jovens morreriam. O Zaha continuava se perguntando se esse cara era assim na vida passada dele. Porém, ele falou que as pessoas ficariam bem já que a Sociedade da Sombra viria atrás dele. Assustado, o mestre perguntou se ele estava querendo ir contra a sociedade sozinho, e ele disse que sim. O mestre falou que era algo difícil, porém já era inacreditável que o garoto de recados tinha matado os irmãos Sho. Só que por causa disso, hoje era ele que pagava a conta. O Zaha perguntou como ele tinha coragem de fazer um pobre garoto de recados pagar a conta do lugar. Mas o mestre falou que ele não mais era o garoto de recados e sim o líder do clã Hall. O Deoxo Hyung apareceu perguntando que clã era esse e o Zaha falou que ele agora fazia parte também. O cara apontou pra si mesmo dizendo que ele nunca nem ouviu falar como é que ele fazia parte do clã. O Zaha explicou que quem ele conhece é automaticamente inscrito e a partir de agora ele tem que servir macarrão de graça pro líder da seita. O Deoxo arrancou o miojo perguntando por que ele tava falando essas coisas, quando de repente alguém gritou pra Zaha sair. Do lado de fora tava um cara de chapéu com uma cicatriz no rosto. O Deoxo falou pra ele por favor se retirar porque parecia alguém querendo conversar com o líder da seita, porém não antes de falar pra ele tomar cuidado. O mestre disse pra ele ser cuidadoso também e falou que tava com as costas doendo. O Zaha saiu falando que ele só é o líder quando tem problema pelo visto. Do lado de fora tava chovendo, e o cara do chapéu de palha perguntou se foi ele que matou o Jiseok. O Zaha não se lembrava direito, mas disse que já tinha ouvido falar desse nome. Se lembrou do cara de chapéu e perguntou se era aquele patife lá. O cara então se apresentou como Wi Sen Wo, da Exploração Sombria. O Zaha reconheceu ele como o demônio gêmeo da espada.
Alguém que também perseguiu ele por muito tempo, mas que ele acabou matando. O cara perguntou por que ele matou o Seok e o Zaha falou que foi por ele ter queimado a casa dele. O Senwu disse que não era uma razão ruim, mas agora ele morreria também. Porém, antes de começar, o Zaha perguntou se ele realmente acreditava que as coisas iam acontecer como ele queria. Provavelmente tudo daria errado igual a calvície dele. Rapaz, não xinga o cara de calvo não. Um raio bateu no campo e ele partiu pra cima. Um corte, só que o Zaha desviou. Passou o pé no chão e jogou água na direção do olho dele. O Zaha sabia muito bem que eram os gêmeos demônios da espada, então o outro tinha que estar em algum lugar por perto. O cara tentou dar um corte com a lâmina, mas ele defendeu com a espada. Mais um e ele deu uma recuada, tava facilmente desviando. O Zaha sabia que o cara tava atacando de uma forma que ele pudesse defender, dessa forma o irmão dele viria pelas costas. De repente o Sultai apareceu chamando por ele, e o Zaha falou pra ele tomar cuidado, porque o cara era um mestre marcial. O Sultai, se achando todo, começou a tirar a venda dele, enquanto o Zaha desviava dos golpes, avisando ele que tinha um outro cara escondido, então era bom tomar cuidado. O Sultai tava olhando pra todo lado, procurando, sem ver que tinha alguém lá em cima da casa, que de repente pulou do telhado e caiu do lado do irmão. O safado tomou um susto, impressionado que realmente tinha outro. O Senwu ficou impressionado que ele sabia de ambos desde o princípio. O careca falou pro irmão dele tomar cuidado porque o Zaha tava escondendo o poder dele. De repente os dois partiram pra cima. Os três estavam se encarando quando alguém fez todo mundo ficar parado. Era o Sultai falando que ele também tava participando daquilo, pô. Era bom eles perceberem que ele tá nesse combate também, porque ele é muito perigoso. Ele gritou, falando que ele ia participar, hein? Era bom ele estar preparado, ia ser 2 contra 2. Xingou o calvo, falando que ia dar uma lustrada na cabeça. Ih, lá ele. O calvão ficou com raiva e veio pra dar-lhe um corte. O Sultai tentou se defender, mas rapaz, o impacto mandou o menino rolando, bateu no chão morto. Só que o Zaha falou pra ele se levantar logo, que ele sabe muito bem que ele tá fingindo. E aí ele se levantou, né? Fazer o quê? Ainda teve que limpar a roupa que ficou suja de lama. O Zaha perguntou se ele realmente achava que aquilo ia funcionar. O Sultai falou que sim, pô. Assim que eles abaixassem a guarda, ele ia finalizar os dois. Os irmãos estavam com raiva, percebendo que os caras estavam brincando na frente deles. O Sultai ficou sério. E depois falou que é engraçado quando a água bate na cabeça do careca. Parece que a chuva tá dançando. Com raiva, o maldito partiu pra cima de novo. Dessa vez na direção do Sultai. Porém, o Zaha defendeu ele. O cara mudou a direção do golpe e tentou acertar ele pelo lado, mas o Zaha defendeu facilmente de novo. Com isso, ele recuou e os caras também. O Zaha, vendo aquela situação, percebeu que era a primeira vez que ele lutava com alguém decente desde que voltou. Sorrindo, ele pensava que a luta estava emocionante. Um dos irmãos estava desacreditado que o maldito estava com um sorrisinho. Ele então puxou a lâmina, sacando uma aura vermelha. O corpo dele e a lâmina ficaram cobertos por ela. Todo mundo notou aquilo, e o Sultai perguntou por que tinha uma luz carmesim em volta da espada. Os irmãos reconheceram aquilo como sendo o ki da lâmina, e o Zaha ficou parado, só encarando eles. Os irmãos se olharam e partiram pra cima dele. Dois ficaram correndo em volta dele procurando uma abertura, até que de repente os dois atacaram ao mesmo tempo. O Zaha calmamente olhou e passou um corte vermelho em ambos. A lâmina foi igual a um chicote, e o corpo dos dois caiu sem vida. Tanto o Sultai quanto aqueles que estavam dentro do restaurante não falaram nada. O Zaha ficou só ali, parado na chuva. E o Sultai veio e agradeceu pelo trabalho duro. E perguntou quem eles eram. O Zaha falou que eram da exploração sombria. O Sultai tomou um susto. Aqueles caras eram acima da sociedade mística e isso aí já tava ficando grande demais. Porém, o demônio só ignorou e falou que ia pra casa tomar um banho. De dentro do restaurante, o mestre percebeu que realmente era verdade, que ele havia matado os irmãos Sho. O Zaha tava tranquilamente na banheira. A maior preocupação dele era não conseguir matar as pessoas que ele matou na outra vida. Até que de repente ele sentiu algo, tava um silêncio do lado de fora. Dois caras abriram a porta, e o Zaha reconheceu eles. Eram os donos da outra casa de prima que ele mandou o Sultai pegar. O Zaha perguntou se tinha algo a ver com o Sultai, mas os caras não tava pra papo e partiu pra cima. Ele fez um corte na banheira, jogando toda a água pra cima deles. Os caras tiveram que se defender e ele aproveitou para pegar no peito de cada um, girar a mão e mandar os dois na parede. O demônio já conhecia eles muito bem e só queria saber se isso tinha sido um plano do Sultai, já que nesse momento ele estava sem arma. Ele saiu do quarto e perguntou pro cara cadê o Sultai. O cara se tremendo disse que não estava por lá. O Zaha falou pra ele dizer logo e o cara avisou que ele saiu fazia um tempo. O Zaha saiu na chuva procurando por ele. Ele tinha que mostrar o que acontece com qualquer um que mostra as presas pra ele. De repente ele escutou a voz do Sultai ali por perto e saiu correndo pra ver. Andando na rua tinha um monte de corpo. Ele não sabia o que estava acontecendo lá. Assim que ele dobrou a esquina, ele viu um monte de cara no corredor. Eles estavam cercando o Sultai na parede, dizendo que ele estava cansado e o cara realmente estava acabado.
O Zaha tomou um susto e perguntou se ele ainda estava vivo. O Suntai gritou, pedindo like nesse vídeo, molecada. Ele falou, me dá um likeão. Cês se lembra que capítulo passado terminou quando o Suntai tava na parede com os caras ameaçando ele. Assim que eles se viram, o Zaha perguntou se ele tava vivo, que gritou pedindo por socorro. O Zaha ficou encarando e todo mundo em silêncio. O Suntai obviamente continuou implorando para ser salvo. Nosso protagonista perguntou se ele não sentia vergonha de ser um homem implorando pela vida. Porém agora todo mundo ali estava encarando ele, que perdeu a paciência e falou logo para eles virem. Rangendo os dentes, os caras estavam confiantes, até porque era só um garoto de recados. Com todos eles atacando junto, tinham certeza que iam vencer. Só que o Zaha tava calmo e estoico. Uma afundada na barriga, um soquinho na cara, uma cortada na costela e uma furada de estômago. Com isso todo mundo saiu voando, os lixos caiu no chão. Rapaz, eu acho que tava todo mundo de batom, que já fez umas poças vermelhas ali. O Zaha, desrespeitoso ali, ainda falou que a mãe de todo mundo era muito bonita. O Suntai tava ameaçando os caras caídos, dizendo que eles eram corajosos de vir pelas costas. Encarando o Zaha, perguntou se ele foi até ali pra salvar ele, que respondeu que esse não era o caso, na verdade tava procurando pra matar ele. Obviamente ele não gostou disso e perguntou por que seria morto. O Zaha falou óbvio que achou que ele fazia parte daquilo. O Suntai então entendeu que pelo visto o líder foi atrás dele também. Nosso protagonista avisou que tava até tomando banho bem quentinho e do nada um monte de cara entrou na sala dele. O coitado comentou que os caras não percebem logo, mesmo com a derrota dos dois irmãos Show, eles continuam desafiando o protagonista. E perguntou pro Zaha se o mal entendido por acaso resolveu depois de ver ele arrebentado assim. Ele se virou tranquilamente e respondeu que sim, porém chamou Suntai pelo nome. E disse que aqueles caras não eram da sociedade mística e sim da província de Iliang. Ele queria saber quantas pessoas da cidade o garoto de recados ainda ia ter que matar. Na hora o Suntai entendeu a mensagem e disse que tomaria as medidas certas para que ninguém mais subestimasse ele. Nosso protagonista falou que é bom fazer direito e ele só concordou. Mas é pra fazer direito mesmo, ele concordou de novo. Com isso ele se retirou, falando que tinha acabado de tomar banho. Dia seguinte o sol raiou e a construção da nova pousada tava a mil. Enquanto o Zaha praticava para recuperar os poderes antigos, os caras trabalhavam. Um mês depois, quase nada tinha acontecido. Foi exatamente isso que o Zaha questionou. O Suntai tentou explicar que é um projeto muito ambicioso, vai demorar pelo menos um ano. Obviamente o Zaha queria que as coisas fossem mais rápidas, mas o Suntai avisou que para isso ficar mais rápido só se eles contratassem um monte de pessoa. Mas avisou que recentemente ele até achou uma pessoa bem decente, então deu uma melhorada. E falou para um cara de manto azul ali se aproximar, apresentando ele como o líder do time de construção. O nome do cara é Yeon Jasun, e o Zaha reconheceu ele como um mestre artesão. O cara se apresentou e falou que foi recomendado para aquele trabalho pelo mestre da forja. E falou que o mestre disse para ele que ele não precisaria pagar impostos se fosse bem nisso aqui. O Zaha disse que era verdade. E o cara sorriu, dizendo que se esse era o caso, ele faria uma pousada maravilhosa. Porém, antes disso, queria pedir um favor. Eles vão construir alguns quartéis para usá-los como alojamento e refeitório. E ele gostaria que o Zaha de vez em quando comprasse boas comidas para eles. O Zaha abaixou a cabeça e chamou pelo Suntai, avisando que era pra mandar as garotas do parque de diversão pra ir ali toda a tarde. Rapaziada, assim, eita, que esses caras vão construir umas 10 pousadas agora. Obviamente eles iam lá só pra levar comida. O Suntai disse que tava tudo bem entendido. E o Zaha avisou o cara que se ele fosse bem, ele até viraria o líder do clã de construções. E com isso ele saiu em direção à cidade. Andando por lá, ele viu o Geon, que perguntou se ele já tinha conhecido o cara que ele enviou, avisando que era um garoto bem talentoso e esforçado. O Zaha, sabendo que o cara viraria um mestre artesão e ainda tinha conexões com o Gyun, tinha certeza que seria uma boa coisa ter ele no clã Hall. Nisso, o Gyun citou que queria fazer uma comemoração e um presente. O Zaha perguntou o que era e ele falou que ele poderia pedir qualquer tipo de arma. Ele então perguntou se ele já havia feito uma lâmina que pudesse ser considerada renomada ou valiosa. Na hora o ferreiro disse que não. Primeiro que não dá pra vender e outra que se todo mundo ficar sabendo, logo logo ele é morto e roubado. Além disso, mesmo que dê sorte e dê pra vender por um bom preço, outras pessoas vão ameaçar ele para que faça algo parecido. O Zaha disse que entendeu e o ferreiro explicou que deveria assim. O protagonista então explicou que não importava o peso, mas ele queria uma arma bem sem graça que nunca quebraria ou seria dobrada e jamais perderia para qualquer outra. O ferreiro entendeu que o Zaha queria algo bem duro. Eu falo, vocês falam. E questionou se nem o formato importava. O demônio disse que era exatamente esse.
E o ferreiro então deu risada, falando que um dia daria esse presente. Com isso ele foi embora. Não demorou muito para encontrar mais 2 caras. Ele perguntou o que era e eles queriam saber se ele era o dono dos parquinhos e Zaha. Ele falou que não e só saiu, dizendo que era um simples garoto de recados. O cara disse para ele esperar, por favor, e ele se virou. O cara se apresentou como mensageiro da cidade mística sombria Ryuk Hyeon-hong. Aquilo chamou a atenção do Zaha e o cara avisou que o mestre do pavilhão da Fênix Dourada queria conhecer ele. Como ele enviou um convite e não uma execução, era bom que ele não recusasse. Porque se ele voltar de mãos vazias, os executores que irão vir. Dono do parquinho Zaha. Eles ficaram se encarando e o Zaha questionou se iria morrer se não cooperasse. O cara avisou que se ele não cooperasse era melhor fugir então. Se ele fizer isso, vidas inocentes não serão perdidas e será bom pra todo mundo. Com a mão no queixo, Zaha perguntou se o que ele estava querendo dizer é que para ser o dono daquela cidade, ele teria que se curvar à sociedade mística. E se não fizer isso, teria que deixar a província. O cara disse que era exatamente isso. O demônio então concordou e falou que não seria homem se recusasse. O cara perguntou se iria agora ou antes do anoitecer. Nosso garoto falou que precisaria trocar de roupas e não poderia chegar lá de mãos vazias. É só ele passar o endereço que ele visita. O cara avisou então que era numa cabana nos lugares de caça da montanha de Ingu. E o Zaha disse que tudo bem. Com isso se retirou. Mas o cara avisou que se ele tá planejando fugir é bom ir pra bem longe. Ele só falou que já avisou que fugir ele não vai. Já enlouquecendo, o Suntai perguntou se ele realmente ia isso. O cara que é dono dessa sociedade é um assassino louco por dinheiro. O Zaha falou que tanto faz e tava indo. O Suntai disse que se esse era o caso, ele iria reunir todo mundo e eles iriam pra guerra. Obviamente o demônio mandou ele calar a boca, por acaso quer matar todos os jovens da província Ilian. O coitado tava enlouquecendo, perguntando se ele tava ficando maluco, já que definitivamente iria morrer. Com certeza o cara não ia deixar ele tranquilo, ainda mais considerando tudo que ele fez. E se ofereceu pra ir com ele. O Zaha perguntou se ele realmente estava falando sério. Ele ficou em silêncio um segundo e disse que, obviamente, ele não tá falando sério não, ele prefere ficar aqui mesmo. O Zaha falou pra ele calar essa maldita boca então e focar na recuperação e começou a ir embora. Nisso, Suntai puxou um pano e falou pra ele vestir aquele manto. Nosso demônio reconheceu aquele como manto precioso e avisou que ele iria rasgar, já que não tava indo pra lá pra brincar. Porém, o Suntai sorriu e disse que ele poderia até fazer um trapo com aquilo. Com isso, ele vestiu e avisou que hoje ele voltava. E o garoto então falou que ficaria esperando, já nas montanhas, na frente de uma muralha. O Hyeong-hong estava lá esperando o Zaha, mas sabia muito bem que ele tinha fugido. Até que algo chamou a atenção. O garoto estava vindo. Ele se perguntou se por acaso ele teria decidido se curvar à sociedade mística. Pelo visto, é um rapaz bem ganancioso. O Zaha se aproximou e falou que tinha vindo como foi chamado. E o cara tava ficando estressado com esse moleque que se achava tanto só por ter matado os irmãos Cho. Porém, disse que ele era bem-vindo e falou que o mestre do pavilhão tava esperando. Com isso, eles entraram e claramente o Zaha não tava ali pra brincadeira. Na frente da fogueira tinha um cara gigante. Ele era o Ban Sawong, o mestre da Fênix Dourada. O cara cumprimentou e falou que trouxe o dono dos parquinhos e Zaha. O chefe falou que ele não é dono de parquinho nenhum. Deu uma encarada e disse que estava curioso para ver a aparência do cara que tomou 3 bordéis. Mas no final das contas é só um jovem arrogante. E se veio até ali sem fugir, tá querendo assumir o controle dos 3 parques de diversão. Porém, não tá sabendo o próprio lugar e a ganância tá alta demais. O Zaha ignorou tudo isso e se sentou. O cara ficou com mais raiva ainda, perguntando quem disse que ele poderia se sentar. Obviamente, o demônio perguntou por que ele precisaria pedir permissão. O clima tava tenso. E o Hyeon-hong tava se perguntando se aquele garoto era insano, como ele tem coragem de chegar assim e agir na frente do mestre do pavilhão, que tava sorrindo falando que ele era um maluco. O Zaha disse que com isso ele concordava, e aí o mestre deu risada. Falou que ao menos era um garoto divertido e perguntou a idade. O Zaha ignorou e perguntou se foi chamado só para que saibam sua idade. Obviamente, mais uma vez o chefe fechou a cara. O Zaha então falou que se ele não vai dizer, agora ele vai falar, e deu 2 opções. Vai morrer sozinho ou vai levar todos os capangas até a morte? Rapaz, o cara é ousado e o chefe começou a perder a cabeça, avisando que tava começando a ficar difícil poupar ele. Ele foi pra sacar a lâmina, só que o Zaha deu uma olhada e num movimento rápido foi pra dar um chute. O Wong tentou se defender, só que o golpe tinha ido na barriga e ele já foi jogado pra trás. No meio do ar, os dois se encararam. Ele conseguiu cair de pé, mas rapaz já borrou o batom.
se mordendo sem entender que diabos de chute foi aquele. O Wong tava sem reação e todo mundo ali não sabia o que fazer. O Zaha perguntou que ideia é essa dele ser poupado e avisou que ele não era alguém que precisava da piedade do Wong. Agora o gordinho tava suando frio e os capanga não sabiam o que fazer. O Zaha tava só se preparando para avançar e o Wong queria entender que droga era aquele moleque. Ele tinha ouvido falar que era só um garoto de recados. O Zaha sorriu, falando que antes o cara disse que ia matar ele, mas agora tá ali paradinho. O Hong apertou a lâmina e falou que faria o primeiro movimento. Com isso, partiu pra cima. Um corte que o Zaha facilmente se esquivou. Ele rangeu os dentes e tentou dar uma sequência, mas claramente não estava conseguindo acertar nada. Vendo aqueles golpes, o Zaha pensava que o mestre do pavilhão era um lixo de terceira categoria. Ele desviou de mais um se agachando e deu um ataque de palma bem no peito. Na hora, o gordinho sentiu o impacto e cambaleou para trás. Só que o Zaha se aproveitou, avançou na direção dele com a lâmina com o ki. O gordinho se assustou, mas agora já tinha sido passado. Um corte vermelho e uma chuva vermelha. Os subordinados até agora não tinham feito nada, e o líder deles já estava morto. O Zaha avisou que é isso que acontece quando se mexe com um garoto de recados da província Iliang. O Hong não sabia o que fazer, o mestre deles tinha sido derrotado muito fácil. E o Zaha perguntou quem queria seguir o chefe até a morte. Ninguém ali tinha coragem de fazer nada. Porém, um deles falou que ele tinha atacado a Sociedade das Sombras e perguntou como iria lidar com as consequências. O Zaha falou que era inútil ele saber a resposta, já que todos morreriam ali. O susto deixou os caras imóveis, e ele avisou que em 3 segundos quem não tivesse de joelhos iria visitar o líder. Ele contou 1, 2, os primeiros já se jogaram. 3 segundos, estava todo mundo ajoelhado na frente dele. Aquela cena fez o Zaha se lembrar do porquê ele vem sempre treinando tão duro, o porquê ele aguentou tanto sofrimento, meditou e fez jejum. Tudo aquilo era para momentos como esse. Ele observou calmamente e um deles perguntou se sairiam vivos. O Zaha perguntou se ele deveria poupá-los. O cara falou que sim, já que ele disse que não iria matá-los. Mas o Zaha explicou que aquilo só valeu para aquela hora, ele nunca disse que ia poupar ninguém. O cara implorou para que eles não fossem mortos. Mais uma vez o Zaha pediu uma razão. O cara disse que se ele realmente fosse matar todos, eles não teriam escolha a não ser lutar até a morte. Nisso, o demônio pediu para que ele se identificasse. E o cara se apresentou como um inspetor secreto Sima Bi. Aquele nome não estava na memória do Zaha, então ele deveria ter morrido para a sociedade mística por corrupção. Ajoelhado, o Sima falou que se o poder dele fosse semelhante ao mestre do pavilhão, eles iriam se juntar. Porém, como ficou claro que o Zaha não usou nem toda a força dele, ele preferiu conter aqueles que queriam entrar na briga. O Zaha falou que ele não era nada mal por ter percebido as artes secretas do garoto de recados. O Sima percebeu que ele estava só brincando com todo mundo. Mas o demônio se aproximou e falou que ele passou, já que a lei da natureza é que os perspicazes sobrevivam. Ele ficou animado, mas no outro instante perguntou sobre os amigos. O Zaha falou que era óbvio que todos ali morreriam para que a sociedade mística não fosse informada. Ele então esticou a lâmina e falou para que todos venham porque ele quer matar tudo de uma vez. Alguns estavam parados e outros pensando em sacar a lâmina. O Sima entrou na frente e perguntou se ficaria tudo bem se eles não informassem a sociedade. Só que, obviamente, o Zaha não tinha como acreditar nisso. O cara perguntou se por acaso ele não confiava nele, e ele falou que obviamente não. Vendo como todos o respeitavam, ele sabia que aquela era a pessoa com mais autoridade depois do mestre. Porém, ele acha que vai ficar vivo se for reportar para a Sociedade das Sombras sem nenhum arranhão. O cara percebeu que estava numa enrascada, e o Zaha falou que o mesmo valia para todos aqueles ali que estão intactos e vivos. Mesmo que fujam ou sobrevivam, a reputação de traidores nunca vai desaparecer. O Sima ficou quieto, e o Zaha disse então que estava na hora de começar. Porém, ele mais uma vez o interrompeu falando que tinha uma solução. O Zaha perguntou se ele era a reencarnação de um estrategista militar para já estar bolando o plano assim. Com um sorriso reluzente, ele falou que eles poderiam só desviar dinheiro na cabana e juntos todos seríamos criminosos. Ficou um silêncio por alguns instantes. E o cara explicou que o mestre do pavilhão vinha desviando bastante dinheiro, então eles conseguem ajudar a província Iliang. Eles podem se tornar cúmplices e o Zaha fica com a grana. O Zaha perguntou se por acaso ele estava pedindo para não ser morto por estar enganando a sociedade mística. Porém, ele sabia que nesse momento não existia uma forma de que essa notícia não chegasse nos caras. Ele então guardou a lâmina e falou que eles fariam isso. E avisou que o soldado Sima ficaria encarregado desse assunto. O Sima perguntou o porquê ele colocou soldado no começo do nome.
O Zaha falou que era por causa de uma grande tradição, que ele não tinha a mínima ideia do porquê. Um pouco depois, de volta na cidade, o desvio de dinheiro tinha dado certo. O Sima falou que agora que eles trouxeram tudo, não tinha motivos para voltar para lá. O Ziha falou que tudo bem, porém era bom que eles não causassem nenhum problema na província Iliang. O coitado falou que tava tudo bem, ele ia se certificar que ninguém fizesse nada. O demônio avisou que era bom achar um trabalho para aquele monte de lixo inútil, senão eles iam ficar sem fazer nada. O Sima concordou e perguntou qual era o nome da organização deles ali. O Zaha falou que ali era o incomparável Clã Hao. O cara suou frio e falou que nunca ouviu falar desses trouxa. Obviamente o Zaha não gostou disso. O cara se ajoelhou e pediu um perdão, falando que ele não tem muito conhecimento sobre os clãs. Ele disse que tava tudo bem, até porque é uma seita que foi criada às pressas. Porém, o Sima avisou que usar incomparável no começo do nome pode ser perigoso. Nosso demônio falou que eles eram um incomparável lixo. Aí o cara entendeu o porquê. De repente o Suntai entrou e perguntou o que era aquele monte de coisa entrando na cidade. Por acaso saiu pra roubar? Calmamente, o Ziha falou que matou o mestre do pavilhão da Fênix e trouxe todo o dinheiro deles pra ajudar na construção da pousada. O Suntai não gostou disso e perguntou se ele realmente roubou da Sociedade Sombria e ainda trouxe pra lá. O Zaha disse que foi exatamente o que ele fez. Essa foi a vontade do garoto de recados líder do clã Hao. Agora, com raiva, o Suntai disse que entendeu muito bem isso. O problema é que a sociedade vai vir em Iliang. Os caras são profissionais em tomar dinheiro, não em ter dinheiro tomado. O protagonista falou que tava tudo bem, até porque ele é bem talentoso quando se fala em espancar pessoas. O Suntai, coitado, tava enlouquecendo, mas o demônio falou pra ele não se preocupar. Se a sociedade mística viesse, ele desceria a porrada. Claramente isso não aliviou o coitado. O Ziha falou então que se não era uma ideia boa, eles poderiam transformar eles em subordinados e capturar todo mundo. Agora o Suntai sorriu, falou que era uma ideia incrível, como ele nunca pensou em algo tão óbvio assim. O doente do demônio sorriu de volta, falando que realmente não tem com o que se preocupar. Claramente, aquilo ali não era algo que fazia sentido. O Zaha falou pra ele se acalmar, todo mundo vai ficar ansioso olhando pra ele. E deu a ordem pra reunir todos os cabeças do clã Hao na frente da pousada. O Suntai queria saber quem que eram os cabeças. Ele falou que era o Jang Deokso do clã do comércio, o Geun do clã do aço e o Jansung do clã de construção. Com isso, como desejar, a reunião foi feita. O Chouong falou que ficou sabendo que o líder do clã tinha algo a dizer. O Zaha falou que sim, e que tinha algo para informar sobre o código de conduta do clã Hao. Ele avisou que qualquer coisa que envolva o clã Hao sempre vai ser culpa dele. Se um problema aparecer, é só falar que o líder é o responsável. Obviamente todos ficam confusos ao escutar isso, mas o demônio fala que vai ser assim, não importa quem perguntar, é só falar aonde ele tá e mandar resolver com ele. Essa vai ser a primeira regra daquele lugar. Eles ficam em silêncio por um instante e o Chouong fala que esse código de conduta não faz sentido. O Zaha explica que a razão é muito simples, ele não sabe fazer sopa de galinha, então ele se devotou à arte da espada. O cara da forja fica sério, e todos eles agradecem que finalmente o Zaha admitiu que a sopa dele é um lixo. Ele fica parado sem saber o que falar e diz para continuar explicando a função de cada um. Ele pergunta se eles têm negócios com os praticantes de artes marciais. 2 deles negam, falando que jamais sonhariam com algo assim. O Ong diz que ele também, porém o Suntai fala que ele tem. O Zaha ignora completamente ele e fala que a maioria das pessoas do clã Hao é igual a eles. Porém, ele quer usar o clã Hao para impedir que o máximo possível de pessoas fracas sejam mortas. Todo mundo soa frio, até porque seria parte da função deles isso também. O Zaha explica que nesse mundo um garoto de recados ou um porteiro sempre é morto pelos artistas marciais. Essa injustiça jamais é questionada e isso vai continuar. Porém ele, como dono do clã Hao, questionará qualquer injustiça, não importa quem seja. Os dois perguntam se ele tá pensando em até mesmo ir contra as forças estabelecidas. O Zaha diz que sim, se alguém for da facção sombria, ele vai matar. Se for da facção branca, ele também vai matar. É assim que vai agir o líder do clã Hao. Eles ficam observando sem falar muita coisa. Mas o Zaha se lembra muito bem que durante seu tempo como demônio insano, a Aliança Morinho, a facção sombria ou a facção branca, todos lutavam sem parar. O resultado daquilo eram diversas mortes que faziam cidades parecerem campos de guerra. Ele tem zero de simpatia por todos esses grupos. Foi por isso que depois de ter matado todos, ele ganhou o apelido de demônio insano. Ele era criticado e mal falado. Ele era chamado de louco, não importava o que ele fizesse, e até foi incriminado por coisas que não fez. A verdade é que ele também era preguiçoso demais para tentar provar a própria inocência. E por causa disso foi odiado por todos por muito tempo.
Ninguém entendia que ele fugia dos artistas marciais enquanto treinava para matar o líder do culto demoníaco. Porém agora, como líder do clã Hall, ele vai poder lutar contra quem quiser, já que vai ser visto como defensor dos fracos. O Sentai diz que não entendeu o negócio. Para esse código de conduta fazer algum sentido, ele deveria ser extremamente forte. Deixando a sociedade mística de lado, como é que ele vai lutar contra todas as outras seitas? O Zaha fica em silêncio e avisa que tudo irá se resolver se ele se tornar incomparável. Os caras não sabem se ele tá falando sério, mas sabe que tá ficando louco. O Sentai diz que falando essas coisas ele só deixa todo mundo mais ansioso. Porém, o Jo-Young diz que vai apoiar ele porque gosta de pessoas com grandes ambições. O construtor também diz que vai apostar, mas o Hyung pergunta se isso realmente é possível. Existem incontáveis seitas e mestres marciais que aprenderam a lutar mesmo antes de andar. O Zaha diz que isso ele já sabe. O Hyung fala que só alguém que fosse enviado pelos céus para ser incomparável a algum desses caras. E escutando esse negócio de ser enviado dos céus, o Zaha fala que esse cara é ele. Os caras já tá pensando que esse maldito fala o que vem na cabeça. Ele diz que não importa se ele vai conseguir ou não ser mais forte que todos, porém ele vai treinar ao máximo. O garoto de recados e Zaha tem como objetivo se tornar incomparável. Então todos que estão ali devem pensar seriamente sobre o que querem de suas vidas. E com isso a reunião acabou e o Zaha voltou para casa. No caminho ele pensa que a maior diferença é que nessa vida ele ao menos tem algum objetivo. Somente se ele conseguir criar e cuidar do clã Hall, ele vai conseguir lutar contra o culto demoníaco e a Aliança Morin. Ele pode lutar pela justiça e até mesmo colocar a sociedade sombria como seus subordinados. Essa é a força que ele encontra em ter um objetivo. Quando alguém tem uma opinião que vai contra todas as outras, ela se torna um revolucionário ou um louco. E nessa vida, ele garante que vai se tornar um louco de sucesso. Enquanto isso, numa reunião da Sociedade Mística das Sombras, ele pergunta para os caras ali se é verdade que o mestre da Fênix foi espancado por um garoto de recados. Um deles se levanta e diz que sim e que as evidências todas confirmaram. Sabendo que o cara da Fênix não teve chance, o mestre pergunta quem é esse Zaha. Suando frio, o cara fala que é só um garoto de recados da província de Liang. O mestre das sombras pergunta se ele escutou certo. Um cara da sociedade mística foi morto por um garoto de recados? O cara só pode confirmar. Enquanto isso, um cara pergunta pro Zaha o que ele vai fazer com essa faca de cozinha, que explica que só não trouxe uma arma mesmo. Ele dá uma cheirada e avisa que tá com cheiro de alho e vai doer bastante se entrar na ferida. E fala pra ele tomar cuidado, se mexer com o garoto de recados vai ficar com dor de alho na ferida. O cara fala que ele realmente é um insano. E o Zaha pergunta por que ele, Gon Pyong, tá sozinho. O cara fala pra ele calar a boca porque lutar contra ele seria vergonhoso. O demônio pergunta se uma luta contra ele realmente o envergonharia. O cara diz que nem aguenta conversar com ele e pergunta se ele realmente matou o mestre do pavilhão. O Zaha ignora e fala pra ele parar com essa cara de palhaço porque pelo visto foi expulso da sociedade. Na hora que ele vê a reação do cara de raiva, já percebe que acertou. O Gon Pyong diz que não consegue mais ouvir essas baboseiras. Saca a lâmina e avisa que não tem ideia de como um garoto de recados da roça é tão impertinente. E o Zaha responde falando que não sabe como um membro de quinta categoria é tão confiante. Aquilo foi a gota d'água e o Gon Pyong avançou na direção do Zaha. Enquanto de volta na reunião, o líder da sombra se perguntava se alguém estava pregando uma peça neles. E avisa que um dos 12 generais deve ter se disfarçado de garoto de recados e pergunta de onde ele vem. Suando frio, um dos caras avisa que ele é um garoto de recados que mora naquela área há muito tempo. O mestre ficou em silêncio e um deles se levantou falando que iria lá cuidar dele e recuperar todo o dinheiro. O mestre olhou e baixou a cabeça. Ele então chamou o mestre do pavilhão So. Perguntou se ele vem praticado, que diz que tem treinado muito. O chefe então queria saber quantos ataques ele precisaria para vencer o mestre da Fênix. O Go Pyong ficou em silêncio. Ele sabia que o mestre da Fênix era muito mais fraco e ele conseguiria vencer no mesmo tempo que bebe uma xícara de café. Ele se curvou e falou pro chefe que nunca lutou contra o cara, mas tem certeza que venceria rapidamente. O chefe falou que se esse era o caso, então ele usaria as mãos para resolver isso. O Go Pyong ficou inseguro, até porque era alguém que tinha derrotado o cara do pavilhão sem nenhuma dificuldade. Porém, ele só pôde aceitar a missão. O chefe avisou que não mandaria nenhum subordinado a mais para matar um garoto de recados e ele teria que ir sozinho. O Go Pyong tomou um susto, e o chefe falou que se ele não fosse era só tirar a própria vida. Tudo que ele pôde dizer é que morreria de qualquer forma se não vencesse, então faria isso. Porém, ficou claro que aquilo ali era a mesma coisa do que ser jogado fora. Um tempo depois, o Zaha estava indo comer um miojinho.
Ele se sentou e pediu um apimentado. Logo na frente dele, o Go Pyong estava comendo. O Zaha percebeu que o cara era habilidoso e que a lâmina que ele carregava não era comum. Depois de olhar um tempo, ele se lembrou que esse cara seria alguém do alto escalão da sociedade sombria. Porém, nesse momento, tá ali ele tomando sopa calmamente. O Go Pyong então chamou a atendente. Pergunta se tem um cara por ali chamado Zaha e aonde ele pode encontrar. O Ryung fica pensativo e diz que não viu esse cara recentemente. O Go Pyong pergunta sobre ele e ele fala que é um cara bem encrenqueiro, então ele deve ter fugido. O cara fica pensativo e sorri. E avisa que ouviu dizer que essa província Eliang é cheia de louco e pelo visto é verdade. Até porque ele tá mentindo na cara dele, já que o Zaha tá bem na frente. Coitado do Ryung se ferrou. Nessa hora, o Go Pyong pergunta se o garoto do recado sabe quem ele é. O Zaha diz que sabe muito bem que ele é Go Pyong e é bom falar direito nesse lugar. O coitado toma um susto ao ver que o cara já sabia o nome dele e pergunta quem ele é. O demônio diz que ele acabou de falar, então por que tá perguntando de novo? O cara fala que tá perguntando sobre a natureza dele. O Zaha fica assustado e diz que essa é uma pergunta de natureza muito profunda, ele teria que meditar um tempo pra achar a resposta. E todo elegante se pergunta quem sou eu. O Go Pyong fala que pelo visto ele é louco e volta a comer o miojo, enquanto o demônio quer saber sobre a sopa dele. O Ryung tá enlouquecendo ao pensar que o Zaha vai morrer daqui a pouco, mas tá pedindo por miojo. Enquanto o Go Pyong tá falando que a vizinhança é muito agradável. Ele bate o miojo e diz que vai pagar. O Ryung diz que não é necessário, mas ele encara e bate a moeda na mesa. Na hora, se levanta e avisa o garoto de recados que é bom ir lá fora porque ali é muito apertado. Não antes de falar que a sopa tava deliciosa e ele viria novamente. Com isso, o cara saiu e o Zaha pediu pela uma faca de cozinha porque não tinha trazido arma. Obviamente o Ryung não ficou acreditado. E foi assim que ele se viu frente a frente naquele combate. O Go Pyong atacou de cara, só que o Zaha deixou um vulto. Percebendo a qualidade da Nodashi, o tipo de lâmina que ele estava usando, ele sabia que se a faca encostasse naquilo, seria destruída. Mais uma vez o Go Pyong atacou e ele desviou. Enquanto o demônio também pensava que não valia a pena colocar energia interna naquele cutelo. O inimigo estava perdendo a cabeça e mandou uma sequência de estocadas. Só que o demônio facilmente se esquivava. Ele avançou, só que mais uma vez ele se esquivou. O coitado não sabia o que fazer, ele tentava insistir, mas o cara estava dançando no combate. Não importava onde ele tentava acertar ou até quando ele pensava que acertava, ele notava que era só uma ilusão. O Zaha reconheceu que as habilidades dele eram decentes, porém longes do bastante. Ele foi fazer um movimento contra a lâmina e na hora o Go Pyong recuou. O Zaha ficou impressionado que o cara percebeu que aquilo não ia funcionar. Porém, o coitado estava perdendo a cabeça e perguntou como ele estava conseguindo ler todos os movimentos. O Zaha disse que ele era um idiota, até porque ele sabia muito bem o nome dele e que ele era um garoto de recados. Com raiva, o Go Pyong gritou, querendo saber se por acaso ele era um general celestial ou mestre de alguma sociedade. O Zaha disse que o Go Pyong estava ficando maluco. Primeiro ele pergunta quem é e depois ele manda calar a boca. E avisa que essa técnica que ele está usando é algo que é só ensinado para escravos. O coitado fica com raiva, mas o Zaha explica que qualquer força liderada pelos 12 generais são escravos do carniceiro. Talvez nem de escravos mereçam ser chamados, já que não são realmente membros da facção. São só fantoches e peões do carniceiro. Basicamente um bando de galo de briga ou de brinquedo. A equipe de limpeza. O coitado tá perdendo a cabeça. A associação que só serve pra servir mulher pro cara. Os trouxa que só existem pra babar ovo. O cara manda ele calar a boca. O Zaha fala que ele não tá mentindo, é só olhar pro estado patético dos discípulos. Eles ficam com aquelas máscaras idiotas e são instruídos a treinar e matar. Cada um pode até receber uma sociedade e exibir esse monte de técnica secreta. Mas no final das contas, tudo isso é só pra ficar bajulando e enviando mulher pro carniceiro. O Go Pyong quer negar isso, mas ele sabe que por dentro, ele não tem como refutar as palavras daquele garoto de recados. Vendo ele quieto, Zaha pergunta se ele realmente acreditava que a facção sombria era divertida. Porém, não precisa ficar depressivo que logo logo o carniceiro vai morrer na mão dele. O cara parece interessado e diz pra ele continuar falando. Na hora, Zaha sorri e explica que os 12 generais do carniceiro brigam um contra o outro para ver quem vai aprender mais técnicas do chefe. Só que nada disso importa, já que ninguém vai ficar mais forte que o cara porque ele nunca vai passar as verdadeiras técnicas. O Go Pyong perde a cabeça e diz que se é isso só que ele tem a dizer, é bom ele ser bem poderoso e continuar desviando.
O Zaha então sorri e fala que pelo visto vai ter que dar uma surra pro cara se recompor. Ele levanta o cutelo e passa o dedo criando uma ilusão de chamas. O coitado fica desacreditado. O simples cutelo virou uma pura lâmina de ki. O Golpe Young é corajoso, ele reconheceu que o cara é muito mais forte, porém ele não vai recuar mesmo que morra. O Zaha avisa que o nome da técnica é Gosto Ardente. Na verdade ele só tá fazendo gracinha por ser um cutelo porque o nome é Caminho da Chama. Só que o Golpe Young também tem uma lâmina de aura. Eles se encaram e ele vai pra cima. O ataque dele destrói o chão e vai na direção do Zaha. Porém, com um movimento do cutelo, ele rasga o ataque do cara no meio. O Golpe Young toma um susto e tenta se proteger. Porém, é jogado pra trás e sai rolando igual um lixo. O Zaha parece inexpressivo. E o Hyung tá do lado de dentro impressionado. Aquele era um verdadeiro duelo de artistas marciais. De repente, o Zaha vai até o cara e começa a pisotear ele. O Hyung fica pensando que o cara realmente é um maluco. Um tempo depois, o Golpe Young tá na cama e o Zaha fala pra acordar aquele cara. O Santai prepara uma técnica e fala pra ficar de olho. E dá-lhe um tapa na cara chamada Levanta Seu Trouxa. Depois da surra, ele se levanta, se perguntando se ainda tá vivo. O Zaha questiona na hora a localização do carniceiro. Espancado, o coitado diz que não tem ideia, até porque nem mesmo o mestre deve saber. O Zaha então pergunta do mestre e o cara fala que tá na própria união dele. Com raiva o demônio fala pra ele explicar agora tudo que esse cara tá fazendo. Sem opção, ele só responde que o mestre tá em um treinamento. O Zaha se pergunta se tá na hora da batalha de rank de novo e aquilo surpreende o Pyong. Ele diz que é normal que ele saiba aquilo, só que o cara fala que é óbvio que não é, até porque isso é só pros líderes da sociedade. O Zaha avisa que no Clan Hall eles sabem de tudo, com exceção daquilo que não sabem. O cara pensa que ele é um trouxa. E o Suntai seriamente avisa que não há nada que o Clan Hall não saiba. O Zaha diz pra ele não mentir, já que eles não sabem o que não sabem. E além disso, o mais importante é ser rápido em descobrir o que não se sabe. O Santai leva aquilo a sério e avisa mais uma vez que não há nada que eles não saibam e o que eles não sabem eles vão descobrir. O Golpeão diz que entendeu que ele não é uma pessoa comum e é uma marionete do Clan Hall. Ele tá falando sobre ser um garoto de recados quando o Suntai dá uma na cara dele. Começa a dar uma sequência de socos perguntando como ele se atreve a chamar o líder de garoto de recados. Vendo aquilo, o Zaha percebeu muito bem. Aquele maldito do Santai tava se aproveitando que ele tava ali pra bancar o durão. Depois de um tempo ele parou cansado e avisou o Zaha que aquele cara era muito bom em pedir pra apanhar. O Zaha falou pra ele sair um pouco dali e que se retirou, todo sorridente. O demônio perguntou se por acaso ele teria alguma intenção de se tornar seu seguidor. O cara disse que não, e o Zaha então falou que deveria matá-lo. É bom ele deixar o orgulho de lado e responder direito, porque senão ele vai matar. O coitado sabia que realmente ia morrer. O Zaha falou pra ele responder logo e o cara pediu por favor pra ser poupado. O demônio sorriu, perguntando se ele realmente queria viver sem servir a ele. O Pyong jurou que jamais encostaria no Clan Hall se ele deixasse ele viver. Não só no Clan Hall, mas também jamais encostaria em qualquer pessoa relacionada a ele. Vendo aquilo, o Zaha sabia que estava querendo subornar ele, então talvez fosse bom deixar ele escapar. Até porque até mesmo a pessoa mais correta de todas se renderia depois de umas 7 surras. Isso foi algo que ele aprendeu com o Santo Dragão Sagrado. E com isso ele falou pro cara ir. O cara perguntou pra onde, o Zaha falou só pra ele sumir logo. O Golpeong ficou desacreditado e o Zaha falou que até mesmo aceitaria um desafio se ele voltasse mais forte. Porém, se ele ficar sabendo que ele matou um mercador ou uma pessoa comum, aí ele vai morrer com todos os membros sendo arrancados. O cara só respondeu que entendeu muito bem. Agradeceu por ter sido poupado mesmo perdendo e falou que manteria a promessa até a morte. Com isso, ele foi embora. O Santai perguntou o porquê e disse que era bom ter matado. Porém, o Zaha falou que não daria para ser um líder de clã que mata todo mundo que vê pela frente. O Golpeong estava andando pela cidade desacreditado que perdeu, se lembrando que o chefe falou que se ele perdesse poderia tirar a própria vida. Claro que ele não queria acabar com si mesmo. A barriga dele roncou. Com fome, ele não queria voltar. E viu o Hyung logo ali ao lado que ficou impressionado que ele estava vivo. Ele ignorou essas palavras e pediu por uma sopa de macarrão. O Hyung queria recusar falando que não tinha macarrão. Porém, o cara jogou um monte de moeda na mão dele e falou que aquele era o pagamento adiantado. Com isso, o Hyung falou que daria para servir. Ele ficou comendo o macarrão dele e o Hyung foi preparar outras coisas. O futuro dele estava sombrio. Se ele voltasse, o Mestre das Sombras iria matá-lo. Porém, ele não podia ir embora sem dizer adeus aos seus subordinados.
Em voz alta, ele falou que a vida não era um morango. O Hyung escutou e falou que a vida de todo mundo era assim, e o cara perguntou quais eram os problemas dele. Ele disse que a vida dele já foi mais difícil, até porque tudo ficou mais fácil depois do Clã Hall. Eles nem mesmo precisam pagar impostos. O Clã Hall não força eles a pagar nada e, além disso, protege cidadãos da classe trabalhadora. O líder até disse que esse é o motivo pela criação daquele clã. O Go Pyong fica pensando que o Zaha não é completamente louco, e com isso recebe uma sopa de costela de porco para comer, percebendo que parece ser deliciosa, e o Hyung avisa que é muito boa mesmo. Quando ele tá prestes a morder, o Zaha abre a porta e encara ele, perguntando como ele tem coragem de comer costela de porco ali. Cena seguinte, tá todo mundo comendo junto, e o Zaha pergunta como ele tem coragem de estar ali se acabou de ser poupado. Por acaso não tem pra onde ir? O Go Pyong fala que sim, até porque ele tem que pensar em algo. O Zaha sabe que é por causa dos subordinados dele na sociedade mística. Ele fala que pensa neles como os irmãos. O Zaha gosta de ouvir isso, ao menos o cara tem um senso de honra. E o cara explica que a maioria das pessoas estão na sociedade mística agora porque o grande Haksha matou todos os antigos mestres. Ele só não morreu porque não era um executivo. Pensando nisso, o Zaha sabe que se o Go Pyong não voltar, as coisas vão ficar estranhas. O Zaha então olha pra ele e pede pra que ele o leve daqui a pouco pra sociedade mística. O cara diz que isso não faz sentido, até porque não é como se ele fosse atacar sozinho. Só que ele avisa que é exatamente isso que ele vai fazer. Agora ele tem certeza que o Zaha é maluco. Mas o demônio avisa que quando chega lá é pra ele esconder os subordinados, porque talvez ele tenha que matar mais do que pensa. Suando frio, o Go Pyong pergunta quando que é daqui a pouco. A cadeira vai pra trás e o Zaha avisa que a hora chegou. Até o Hyung pergunta se ele não tá sendo muito apressado. Só que o safado fala que um ataque surpresa tem que ser feito às pressas mesmo. Os dois ficam muito sem saber como convencer ele. E o Zaha tem certeza que a província não vai ficar segura enquanto a sociedade estiver lá, e o Go Pyong não vai ficar sobre as asas dele. Já na sociedade mística, o Zaha avisa ele para encontrar uma chance de salvar os subordinados. Ele só aceita e vai se esconder atrás do muro. Com isso, ele vem na porta e dá-lhe uma bicuda. Um cara abre e pergunta que é, e ele fala Zaha da província Iliang. O cara não reconhece o nome, ele manda logo abrir antes que ele tenha que quebrar tudo. O porteiro diz pra ele parar de beber tanto e procurar outro lugar pra incomodar. Com isso então, ele pula pra cima do muro. E lá de cima, sob a luz da lua, encara a sociedade mística sombria. Com isso, ele desce na frente dos dois porteiros, surpreendendo eles. E já se dirige em direção ao palácio. Um deles grita, avisando que tem um intruso ali. E na mesma hora é cercado por um monte de cara perguntando quem ele é. Ele fala que já avisou que é Zaha da província de Liang. De repente, alguém parece reconhecer o nome. E o chefe pergunta se ele é o tal garoto de recados. O Zaha sabe que pra irritar algum artista marcial é só responder uma pergunta com outra. Então ele pergunta se ele é o grande coelho escravo do velho idiota chamado Haksha. O chefe fica em silêncio e ele se pergunta se tá errado. Será que é escravo coelho ou será que é coelho escravo? Porém, ele diz que isso tanto faz, ele quer saber como um mero escravo bancando o mestre de alguma sociedade irrelevante vem ser descortesioso com ele. Rapaz, que palavrinha! Já querendo saber se ele perdeu a cabeça. Os súditos e o chefe estão parados sem falar nada. O Zaha pergunta porque não escuta a resposta e fala pro coelho bastardo abrir essa boca. Os caras se tremem dizendo que ele não é um louco qualquer. Nessa hora o chefe fala que se ele tá ali, então o mestre que foi o matá-lo deve estar morto. Agora que ele falou, o Zaha pede pra ele calar a boca logo e pra eles lutarem. O mestre pergunta o porquê ele faria isso. O Zaha chama a atenção de todos e avisa que se o mestre lutar sozinho, ele seria um bom mestre independente da habilidade. No entanto, se ele ordenar que todos lutem com ele só pra descobrir as habilidades, ele então não é digno de ter um servo. Os súditos não fazem nada, e o Zaha diz que essa seria uma atitude digna de um lixo, inseto ou um covarde da sociedade, um tipo de bunda mole arrogante ou um rato bastardo que se esconde atrás de uma máscara. Os caras estão se perguntando quando é que ele vai acabar os insultos, mas ele não acaba e diz que realmente é um bastardo inútil que se apoia no prestígio do grande Haksha para dar alguma ordem. Ninguém ainda fala nada, só olhando pro chefe e esperando que ele dê alguma ordem. Porém, o chefe pergunta que tipo de mestre cairia nas provocações triviais de um garoto de recados. Quando de repente o Go Pyong pergunta se ele tá querendo enviar os súditos pra morte novamente.
O mestre avisa o Go-Pyong que era pra ele ter morrido em batalha porque ele tá ali, por acaso implorou pra ficar vivo? Mas ele responde que não dá a mínima pra isso, até porque a vida dele ele faz o que ele quiser. Por acaso ele realmente acredita que ele tem algum tipo de sentimento profundo por esse lugar? O mestre fica com raiva e o Zaha diz que ele tem um ponto. Ele então pergunta pro demônio por que a vida do garoto foi poupada, que responde que ele não é como aquele idiota. O Go-Pyong fala pros caras do pavilhão do dragão dourado irem agora pro lado dele. Ele vai colocar a vida dele em risco para que o líder do clã da província vença. Os caras na hora se movem e ficam ao lado do Go-Pyong. O chefe começa a se tremer, e o Go-Pyong fala que se ele é tão confiante deveria lutar com o Zaha sem sacrificar um único subordinado. Ao olhar para os seus súditos, ele percebe que cada um deles está esperando uma resposta sobre isso. Ele começa a perceber que vai ter que lutar, mas já sabe que vai fazer todo mundo pagar um preço caro por isso. Então diz que aceita o desafio do garoto de recados. Porém, o Zaha fala para ele parar de bancar o arrogante quando tá tomando uma decisão que foi forçado. O chefe range os dentes querendo matar o garoto. Porém, o Zaha avisa a todo mundo que essa batalha será entre ele e o bastardo do coelho. Se alguém interromper, um cara de repente manda uma machadinha voando na direção dele. O Zaha observa e pega ela no meio do ar. Manda de volta na direção do mesmo cara que tacou e toma ali na cabeça. Com isso ele cai duro. Ele então termina dizendo que quem interromper vai ser morto. Aquilo obviamente assustou o coelho. Porém, ele prepara a lâmina e avisa que o garoto de recados é muito barulhento. O Zaha tá só sorrindo. O Go-Pyong se aproxima e oferece a Nodashi dele pro Zaha usar. Aquilo chama a atenção do Zaha, até porque ele sabe muito bem o quão preciosa aquela arma é pro garoto. Ele sorri abaixando a cabeça e diz que vai aceitar e devolve já já. Com isso, ele se prepara e avisa o coelho bastardo que tá na hora de começar. O coelho se aproxima, saca a lâmina dele também e eles se encaram por um instante. O Zaha dá uns giros com a espada e já vem pro ataque. O coelho manda um corte na direção dele, porém ele facilmente desvia se aproximando. Ele tenta dar um corte bem no meio, só que o coelho defende frente a frente. O primeiro ataque já faz um impacto que quebra o chão e eles continuam trocando golpes. Ambos ainda parecem acreditar na vitória. O coelho e o Zaha continuam desviando um do ataque do outro, e o lugar vai sendo destruído cada vez mais. Os súditos começam a dizer que o Zaha tá pelo menos no nível do mestre. Porém, Go-Pyong sabe muito bem que o Zaha não tá indo com tudo. Ele tá lá desviando tranquilamente, querendo perceber o quão forte os súditos do Raksha são nesse momento. Porém, ele não tem mais nada pra olhar. Ele então dá um corte vertical que afunda o coelho no chão e a mão dele se treme. Na hora ele se pergunta se o maldito pelo visto estava escondendo as habilidades. O Zaha lê os pensamentos dele e fala que pelo visto ele percebeu. Mais um ataque faz o coelho cambalear para trás. Só que agora o Zaha avisa que ficou tarde demais. Mais um ataque e ele quase cai no chão. Se tremendo, ele avisa para os súditos para que matem agora aquele bastardo. Porém, o Go-Pyong faz a intriga falando que é um absurdo pro mestre pedir isso depois que perdeu a luta. Com veias saltando do rosto, o coelho manda ele calar a boca. Só que todo mundo ali tá em silêncio. O Go-Pyong avisa que é melhor todo mundo desistir e ignorar a ordem do mestre, que ele cuida de tudo aquilo. Os caras não sabem quem obedecer. E o coelho continua falando pra eles agirem logo depressa. Até que o Zaha dá mais um ataque e o coelho pede pro líder do clã Hao esperar. O Zaha sorri perguntando porque só agora ele é chamado de líder do clã. Ele continua golpeando de forma confiante, até que o Zaha acerta um golpe no meio do peito dele. A mão que segurou o ataque chega a sangrar. Ele recua com raiva desse pirralho sem saber como vai agir. Ele então ativa uma aura na lâmina dele e manda um corte. O ataque varre o campo. E o Zaha percebe que se desviar, os subordinados do Go-Pyong seriam atingidos. Ele então ativa também a lâmina de Ki dele e manda um corte que vai contra a do chefe. O ataque é partido no meio e vai direto no coelho. O campo explode e ele é arremessado na muralha. Quando a fumaça baixa, o cara tá acabado na parede. Ele deve ter bebido muito porque tá cuspindo um vinhozinho. O corpo parece sem vida alguma. E os súditos não sabem o que dizer. O Go-Pyong pensava que o Zaha era forte, mas não ao ponto de dominar o mestre da sociedade tão facilmente. O Zaha tá lá, todo no swag à luz da lua, falando pro Go-Pyong que hoje ele salvou muitas vidas com essas palavras. Ele vem até o Zaha e agradece, dizendo que só salvou porque ele conseguiu manter a palavra dele. Nisso, o demônio olha para os outros súditos e diz que ele respeita o desejo de vingança de um homem. Então quem quiser lutar pelo chefe morto pode se aproximar, que ele ajuda a chegar ao caminho da ascensão. Obviamente, ninguém quer fazer nada. O Zaha diz que é estranho, normalmente era pra aparecer alguém falando que hoje é um bom dia pra morrer.
Porém, claramente ninguém tá afim de fazer nada. O demônio fala que isso é uma pena porque hoje era a última chance de lutarem contra um garoto de recados. Suando frio, eles continuam encarando. O Zaha começa a se mover enquanto eles observam. Ele pega a máscara no chão e avisa para que mantenham em mente. Agora em diante, ele é o Mestre Coelho da Sociedade das Sombras. Gostem ou não, é assim que vai ser. Até parece que alguém ia falar alguma coisa. Ele joga Nodashi por Go Pyong de volta e fala que ela é muito boa. Ele então pega a espada do chefe e pergunta qual o nome, e o Go Pyong fala que é Dente de Coelho. O Zaha diz que é um nome idiota, porém pensa que agora vai ser dele, então não pode chamar de idiota. Claramente não tá levando nada a sério e fala para que os caras retirem o corpo do mestre de lá. E avisa que na sociedade dele a coisa mais importante é ser bom em limpeza. Eu acho que esses caras são tudo mudo, porque até agora ninguém falou nada. E o Zaha pergunta cadê a droga da resposta. Eles só então concordam gritando sim. O demônio avisa então que quer uma reunião com os executivos. O Go Pyong diz que se juntará a todos quando limpar os arredores, então todo o resto pode ir pro primeiro salão. O Zaha observa todo mundo correndo pra sala e se prepara, até porque agora ele é o mestre da Sociedade das Sombras até ser descoberto pelo grande Raksha. Ele então dá uma sequência de ataques e termina com uma explosão de aura. Os caras percebem na hora, ele copiou todas as técnicas do chefe Coelho no meio daquela luta. Na reunião, o Zaha diz que é pra informar ele sobre tudo que tá acontecendo. O Go Pyong fala que por causa da generosidade dele, muitos do pavilhão da Fênix estão vivendo na cidade de Iliang, mas não sabem o que fazer. O Zaha sorri, dizendo para que todos sigam o exemplo do Go Pyong. Ele não só é inteligente, mas tem afeição por seus companheiros, claramente salvou a vida de todos. O pessoal fica feliz, e o Go Pyong emocionado, dizendo que realmente ele é um homem que reconhece os subordinados. O Zaha fala que ainda não é só isso, é um garoto muito durável, aguentou uma boa surra. Depois de um silêncio, ele fala para que ele use os caras do pavilhão da Fênix como quiser. Ele diz para que todos ali continuem treinando bastante que receberiam dinheiro. Até porque não é dinheiro dele mesmo, é da sociedade, então ele não tá nem aí pra isso. O Go Pyong sorri, dizendo que vai dar o melhor dele. E o Zaha com raiva quer saber por que ninguém bateu palma pra essa ideia incrível. Os caras sorriem, todo mundo suando frio e batendo palma agora. Ele fala chega e todo mundo para. Ele fala que de agora em diante esse lugar é sobre encorajar, motivar a treinar e juntos se tornar mais forte. Se no meio desse processo você começar a odiar seus amigos ao ponto de querer espancar, com certeza vai nascer uma grande irmandade. Esse é o segredo para criar uma facção verdadeiramente poderosa, ou ao menos de acordo com ele. O Zaha então chama a atenção de um gordinho e pergunta se ele tá entediado. O cara desesperado diz que nem um pouco, e o Zaha avisa que se ele é um executivo que não quer fazer nada, ele sai agora dali e vai colher corpo. O gordinho pede desculpas e o Zaha pergunta como ele, um mestre, se atreve a não prestar atenção no que foi dito. E então quer saber sobre o que ele estava falando quando o cara o interrompeu. O cara avisa que ele estava falando sobre como se tornar a verdadeira facção das trevas. O Zaha pergunta quem é o administrador e o cara todo reluzente se apresenta como Byok. O Zaha fala que é pra entregar um dinheiro pro Go Pyong pra ajudar no que ele disse. Além disso, é pra informar ele sobre todos os fundos e se ele descobrir qualquer tipo de desvio, o administrador é o primeiro a ser executado. De repente ele fala que se lembrou da batalha de Hanks e pergunta quando que foi. Os caras ficam assustados que ele já sabe de tudo isso. O Go Pyong diz que não tem data definida, mas o general de baixo vai desafiá-lo brevemente. E vai ser o Macaco Vermelho. E para subir de rank ele teria que lutar contra o General Galo Branco. Ele pergunta que rank que ele tá e o Go Pyong fala que tá no 5º. O Zaha diz que tá no nível bem mais alto que ele pensava e pergunta onde tá o lixo do mestre. O administrador fala que o Cobra Vermelha conseguiu uma garota estrangeira de olhos azuis pro mestre, então ele deve tá lá. O Zaha sorri, dizendo que o cara é muito velho pra estar com uma estrangeira, porém fecha a cara. E com raiva diz que tá querendo matar esse cara. O Go Pyong fica suando ali sem entender como funciona o pensamento desse maluco. O Zaha diz que é ridículo como ele usa o poder dele pra colocar a mão nessas pobres mulheres. E mesmo assim, a aliança marcial não faz nada contra ele. O Go Pyong percebe que lá vem coisa e o Zaha pergunta se tem um problema. Ele diz que não. De repente ele se levanta e avisa que embora o Raksha seja o grande mestre dele, ele é um velho bastardo que caiu na devassidão e agora eles vão planejar uma rebelião. Os caras estão suando frio, mas ali todos perceberam que ele tá com raiva porque o cara tá com uma estrangeira. Porém, o Zaha avisa que quem estiver ao lado do grande Raksha está contra ele e logo irá morrer.
Ele então pergunta sobre a exploração sombria e Go Pyong fala que eles estão negociando escravos e estão com casa de leilão, por isso que são tão ricos. O demônio fala que ele não vai permitir que leiloem escravos nessa geração, então não vai ignorar esse ato de maldade. Mais uma vez, eles já sabem que lá vem ideia de louco. E ele fala que a Sociedade do Coelho vai destruir toda a exploração sombria para libertar os escravos desse mundo. Os velhos querem saber que sequência de decisão maluca é essa. Até porque ele tá reluzente, mas nada disso vai de acordo com as funções da Sociedade Sombria. O queixudo perguntou por que eles atacariam a exploração sombria de repente. O Zaha chama ele de bastardo e pergunta se ele acha certo comprar e vender pessoas. O cara diz que obviamente não. O Zaha com raiva fala então por que ele tá perguntando sobre isso. Ele quer saber porque cada um deles ali aprendeu arte marcial, se fecham os olhos para as injustiças. Combater esse tipo de coisa é o dever de quem anda bêbado com uma espada à noite e também de um verdadeiro guerreiro. Os velhos tá se perguntando do que diabo esse maluco tá falando. O Zaha avisa que ele tá ficando envergonhado, é bom todo mundo dar uma resposta. Eles abaixam a cabeça e dizem que entenderam muito bem, eles vão manter isso em mente. Ele também informa que vai usar todo e qualquer recurso que ele quiser da sociedade para ficar mais forte, e se alguém quiser se opor é só lutar contra ele. E quer saber quem vai ser o primeiro? Ninguém fala nada, então ele diz que tá muito aliviado. É muito bom não precisar sujar a mão com o sangue dos executivos. Andando por ali, o Zaha pensa que agora senta uma tranquilidade. A reunião terminou pacificamente e o tempo foi bem gasto. Quem ia pensar que ele tem tanto talento pra esse tipo de coisa? O cara fala que eles prepararam uma comida pra ele, porém o Zaha diz pra esquecer sobre isso. Até porque ele ainda nem limpou o sangue depois de se sujar mais cedo. O cara que tava observando toma um susto. E o Zaha pergunta se ele realmente é tão bonito assim. Sem graça, esse tremendo cara pede desculpas. O Zaha diz pra ele não se tremer tanto, até porque nada vai acontecer com eles. O cara diz que tudo bem e fala que é um prazer conhecê-lo. O demônio diz que como é o primeiro dia, é bom ele apresentar esse lugar inteiro e o cara só concorda. Com isso ele vai conhecendo cada parte do local e então vai em direção aos elixires. Alguns deles qualquer pessoa pode ter e outros são exatamente o contrário e pouquíssimas pessoas já viram na vida. Ao abrir a gaveta, ele tem certeza que ali são só dos comuns. Ele abre mais uma e outra e tudo ali é normal demais. Até que ele acha uma pílula do coração ardente que é algo de alta qualidade. Sem hesitar, ele consome na hora. Se senta no meio da sala e começa a praticar. Ele tenta absorver a pílula pro corpo, só que a outra pílula que tá dentro absorve ela antes disso. Ele acha isso esquisito, como é que ele vai praticar se tudo que ele consome é absorvido na hora? Porém, ele percebe que de certa forma recebeu parte do poder e começa a se perguntar se seria tão fácil assim se fortalecer. Ele espera que não, até porque ele só quer viver como uma pessoa insana. Não tá a fim de se tornar um monstro, superando até mesmo o líder do culto demoníaco. Porém, por enquanto, ele vai praticar e vai dar um nome pra essa técnica. Depois de pensar bastante, ele diz que se exploda, não tá nem aí pro nome. Ele volta a pensar em praticar, quando tem ideia de tentar telecinese, ele estica a mão, gira ela, mas nada acontece. Ele pensa que é um idiota por ficar tentando essas coisas, mas então ele para pra pensar que inventar algo que não existe é o que os loucos fazem. Já que agora ele tem o poder da pílula que reencarnou ele, talvez o certo fosse esquecer de tudo e criar algo completamente novo. Ele estica as mãos e cria um monstro das trevas. Com isso, pede para que algo venha e a mão maligna busca uma das caixas e traz até ele. Sorrindo, ele sabe que a pérola é um segredo e a absorção dela também é um segredo. Por causa disso, ele vai dar o nome de like nesse vídeo, molecada. E é o nome da técnica, em dúvida se eu usar. Pum, olha o likeão. O que vocês estão achando do demônio, meus mano? Caramba, isso aqui é braba, né? Eu já sabia que era braba. Eu já li até mais um pouquinho pra frente. Eu ainda nem me alcancei, tem que me alcançar pra eu ficar surpreso, né? Eu já sabia que ele é o brabo. E obviamente vai ficar mais e mais braba com o tempo. Pra vocês não perderem a continuação, se ativa o lá. Dale!